Então, fofinhos, boa tarde. Hoje, para o pessoal que foi chegando aí um pouquinho depois, nós vamos dar início à nossa aula, né? Nós vamos começar tentar retomar aqui a nossa normalidade com o laboratório de redação, certo? A gente sabe que está bastante atrasado, né? Tem mais de um mês que a gente deveria ter começado, mas nessa correria de colocar tudo funcionando, né? Tanto sala de aula como o YouTube, botando para rodar tudo isso, eu estou envolvido no processo, então ficou complicado de coordenar com as meninas quando a gente ia poder começar isso tudo, né? E aí, como a gente estava decidindo também como é que seriam esses encontros, né? Se seria pelo Meet, se a gente faria aulas e disponibilizava, e depois via toda essa situação de correção de vocês. Então, como eu estava ocupado com isso, e elas também com a gravação das aulas, acabou ficando um pouquinho difícil, né, da gente conseguir retomar tudo isso. Mas aí agora que as coisas deram uma acalmada lá pela escola, a gente tem como retomar os nossos encontros aí semanais e fazer o possível agora para poder tentar, né, ficar dentro da normalidade daquilo que a gente vinha fazendo nos últimos 2 meses, né, antes da gente entrar no processo de quarentena, tá certo? Hoje eu não vou, como é que eu posso dizer, dar continuidade, exatamente continuidade ao que a gente vinha trabalhando no laboratório, pelo simples fato de que tem, fora as férias, né, nós temos aí pelo menos 60 dias, né, sem absolutamente qualquer tipo de contato com o texto. Eu falo pelo menos assim em relação à escola, porque eu sei que muitos de vocês aí estão fazendo curso, né, online, estão produzindo essas coisas em casa, e eu entendo a questão do compromisso que muitos de vocês têm, né? Mas no que se relaciona a gente lá do Padre Viana, tem pelo menos 2 meses que a gente não estava trabalhando com essa situação. Então, assim, é importante a gente. Deixa eu só entrar mais uma vez na reunião aqui com outro link para eu poder acompanhar o chat, porque eu estou gravando numa tela aqui, estou vendo a tela aqui, o celular aqui, e desse lado tem eu estava com o WhatsApp aberto para poder entrar procurando o link da reunião, para ficar acompanhando o chat por esse lado aqui. Enfim, então assim, hoje a gente vai tentar retomar algumas das discussões que nós fizemos, né, na verdade, ao longo dos primeiros 40 dias, 30, 40 dias que nós tivemos de laboratório, que nós pudemos usar o laboratório, né, antes da quarentena. E eu vou só fazer uma retomada aqui das ideias do texto dissertativo. Eu trouxe aqui o manual a cartilha do Enem de 2019, né? Saiu, acho que não sei se foi essa semana agora que saiu, mas saíram os textos corrigidos, né, do ano passado, né, que foi uma temática assim bem, no mínimo, surpreendente para algumas pessoas, porque falava de cultura, era uma coisa que já se discutia bastante, que em um momento ou outro ia ser abordado no Enem. E deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui, pelo amor de Cristo. Falava-se em cultura, tá? Não falava-se em cinema especificamente. Deve ter aí um professor, sabe Deus em que buraco aí do Brasil, que deve ter chutado esse tema numa sala de aula aí e caiu, né? Acho que vai cair alguma coisa sobre acesso a cinema, né? Pode ser que tenha um professor como esse daí, e porque Acre é Brasil. Não posso fazer essas piadas não. Agora eu lembrei que a gente tá gravando aí, não pode fazer certas piadas, né? Mas enfim. Então, olha só. Mas eu falo assim, lógico, eu tô brincando, mas é muito, muito improvável que alguém tenha acertado exatamente o tema, né? Ele deve ter falado alguma coisa sobre cultura, como acesso ao cinema, acesso a espetáculos musicais, como uma ópera, um balé, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, acertar exatamente o tema é muito complicado, certo? Então, fechando esse parênteses aqui, para não parecer que eu estou dizendo que acertaram o tema. Não, estou falando da proposta, né, especificamente. O assunto foi discutido, com certeza, em muitos lugares. A gente discutiu isso ano passado, né, a questão da cultura em si, das manifestações culturais, a importância disso na produção daquilo que a gente chama de Brasil, né, dentro de um dos vários aspectos do Brasil. Então,
Era uma temática assim que, pelo menos para quem trabalha todo dia com isso, o tema específico meio que pegou de surpresa. Só que, assim, diferente do que aconteceu com algumas situações, como, acho que 2000, eu não vou acertar as datas, eu nunca lembro as datas, eu lembro mais ou menos dos tempos. 2017, se eu não me engano, que foi a questão das migrações, né? E 2018, agora eu não vou lembrar exatamente qual foi. Mas eu lembro das migrações, né, no caso do Brasil, e foi algo assim que pegou muita gente de surpresa, né? As migrações que aconteciam para o Brasil. Porque normalmente a gente associa a ideia do brasileiro saindo daqui, né? Não ninguém vindo para cá. E aí a gente esquece de uma centena de milhares, talvez até, de pessoas que vêm dos nossos países vizinhos aqui para o nosso país procurando uma melhor condição, porque pode não parecer, mas o Brasil, dentro da região do continente sul-americano, né, a parte sul do continente americano, é um dos privilegiados, né? Vai saber. Mas, enfim. Então, assim, TGVC totalmente aqui, fui lá para frente, mas não tem nada não. O manual saiu, eu não lembro exatamente quando foi, tá? Eu consegui ter acesso essa semana passada, agora, dei uma olhada. E a gente vai começar agora a estudar a última proposta, né? Vai ver como foi trabalhado, o que foi abordado dentro desse texto. E aí eu vou retomar um pouquinho a estrutura do texto dissertativo, que nas primeiras aulas, para todas as séries, a gente fez um breve desenhou um breve panorama do que é o texto dissertativo, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Começamos a nos aprofundar um pouquinho mais em algumas propostas, em alguns aspectos mais específicos, né? Então, a produção da introdução, a apresentação do tema, a apresentação da tese. Não tivemos tempo de chegar à conclusão, ao desenvolvimento, né? Ficamos na introdução. O pessoal do primeiro ano, muito mais do que vocês do segundo e do terceiro, que estão aí na sala, né? Então, assim, a ideia é que a gente, no primeiro ano, conseguisse trabalhar o ano todo, muito pouca coisa, mas de maneira aprofundada, né, porque eles tinham mais tempo. O segundo ano dava uma corridinha e vocês do terceiro ano meio que speedrun, né? Para ver se dava tempo da gente se preparar para o Enem em relação à questão da produção da redação, tá? Só um minuto. Pessoal, tá todo mundo me vendo, ouvindo, vendo o slide? Eu estou fazendo essas conferências de vez em quando, porque assim, aqui em casa a internet tá de boa. Agora eu não sei vocês aí. Me dê um retorno aí no chat rapidinho. Tá de boa, né? Pois então, vamos continuar. Tá de bia. Então vamos lá. Olha só. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos... Minha voz está saindo estranha. Eu acho que deve ser o fato de... Melhorou? Pode ser a internet também, Cíntia. Minha voz fica melhor com ou sem o fone? Porque no caso o microfone que está no fone. Tá melhor assim ou tá melhor como estava antes, para quem está acompanhando aí? Please. Melhorou? Tava melhor antes, eu também acho que estava melhor antes. É porque o microfone fica mais próximo, né? Ele pega menos ruído, mas vamos lá. Talvez seja a internet mesmo de vocês aí, a conexão, que ela dá uma diminuída. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade da transmissão aqui. Só um minuto. Não, aqui só dá para mexer na configuração de vídeo. Mas vamos lá. Dá para ver. Cara, a internet até que tá boa. Mas vamos lá para a gente não perder tanto foco. Então, dizia eu que eu vou fazer rapidamente aqui um apanhado à medida que a gente for discutindo essas coisas aqui dentro do texto, da estrutura do texto em si, do texto dissertativo, mas hoje o nosso foco é falar dentro da produção do texto, da proposta do Enem, é falar da apresentação do tema na introdução. Olha que eu estou sendo bem específico em relação ao que a gente vai fazer, certo? E aí, antes de começarmos a discutir essa questão do tema, vamos voltar alguns passinhos aí que foram dados lá nos primeiros encontros no laboratório. Então, o primeiro deles, quando você estiver fazendo a proposta, né, quando você estiver se aplicando, né, na prova do Enem e for... Tá cortando?
Peraí. Deixa eu mudar minha internet no celular, porque eu estou numa conexão mais lenta. E pode ser isso. Pronto, pode ser que dê uma melhorada aqui agora, porque eu estava na conexão mais lenta. Tem 1 trilhão de roteadores aqui em casa, cada um tem sua rede específica, pode ser que dê uma melhorada agora. Então vamos lá. Então, dizer o seguinte, que quando nós nos propomos a escrever uma redação do Enem, nós temos que ter em mente o tipo de texto, o gênero textual que está sendo pedido ali. Né? Então, é pedido uma dissertação. É uma dissertação, no caso, você vai expor, né, determinados fatos, determinadas construções baseados no seu conhecimento, na leitura dos textos motivadores, e com base nessa dissertação você vai criar uma argumentação, por isso dissertativo argumentativo, ou seja, a exposição dos fatos, a construção da narrativa que você está fazendo ali dentro da sua dentro do seu texto, né? E narrativa entenda o caminho lógico de exposição de ideias que você está fazendo, ela tem o propósito de ajudar você a criar um argumento para, consequentemente, um convencimento. Então, na produção do texto dissertativo do Enem, e aí eu vou chamar daqui para frente para o texto do Enem, para não ter que repetir tudo isso, nós precisamos entender que o propósito do texto é o convencimento, certo? Então, ao fim do texto, teoricamente, qualquer leitor que tiver contato com a sua produção deve minimamente considerar que você está certo, né? Na exposição do seu ponto de vista em relação à temática que foi tratada, tá ok? E no nosso caso, né, especificamente no caso do Enem, nós temos um texto dissertativo de proposta interventiva. O que é isso? É uma proposta em que, ao final, como você... E aí uma coisa que nós falamos bastante no laboratório, né? Você está trabalhando com um problema, né? Só que não basta você expor o problema, você tem que tentar resolvê-lo, tem que ter, pelo menos apontar um direcionamento que permita a resolução, que permita o apaziguamento desse problema. Então, lá no último parágrafo, na conclusão, você vai fazer o possível para, usando agentes interventores, respeitando os direitos humanos, tudo aquilo que a gente discutiu bastante nas primeiras semanas de laboratório, você vai propor uma solução, ou pelo menos propor pessoas capazes de resolver aquele problema. Por pessoas, entenda da maneira mais genérica possível. Né? Muito resumidamente, esse é o texto dissertativo do Enem. Agora, o que é importante vocês notarem? Para nós que estamos aqui praticando até a data da prova, que diga-se de passagem, entre parênteses, sabe Deus como vai ficar, daqui para frente nós temos que levar em consideração que a gente precisa quebrar o texto em partes, certo? E a gente tem que ter o laboratório de redação como lugar para se errar, tá bom? Então, é uma coisa que a gente falou em algumas situações para vocês presencialmente, que o mais importante do laboratório de redação é que você tenha a oportunidade de errar sem ser punido por isso, né? E a punição, entenda que no caso do Enem é passar mais um ano estudando. Aqui a gente vai ter a oportunidade de discutir esses erros e vai poder fazer, procurar o caminho melhor para conseguir consertá-los. Então, quando vocês começarem a fazer as produções, que começarem a enviar para a gente, lá para o finalzinho eu vou falar como é que isso vai funcionar, à medida que a gente for tendo esse contato com vocês, com os textos de vocês, eu quero deixar claro que o ideal é que a gente comece a quebrar o texto em partes. Então, a gente não vai escrever o texto todo de uma vez. Óbvio, vocês sim vão escrever o texto todo de uma vez, só que o foco, né, em melhorar cada um dos elementos do texto vai ser passo a passo. Então, por isso que a gente começa da introdução, né, e aí tenta mostrar para vocês a importância de compreender o que é o que deve ser encontrado na introdução da produção de um candidato do Enem. E o que a gente deve encontrar, como a gente deve encontrar, quais são as melhores formas, né, de se expor esses elementos essenciais da redação, na introdução da redação,
E depois a gente vai passando para os outros tópicos. Então a gente passa para o desenvolvimento, vai falar dos argumentos, dos tipos de argumentos, argumento de autoridade, por aí vai, depois vai para a conclusão. Então, esse passo a passo vai permitir para vocês quebrar na cabecinha de vocês o texto em várias partes e entender da melhor forma possível que cada um desses blocos do texto tem uma função muito específica. E ao terminar de ler, mesmo que seja de maneira inconsciente, eu, leitor, eu tenho que ter tido tenho que ter uma determinada reação, né? Então, após a introdução, por exemplo, eu tenho que saber do que é que você está falando no seu texto, do que é que você vai falar dali para frente, na verdade, né? Eu entendo qual é a temática, né? Essa temática dentro de um assunto mais específico, né? Mais genérico, mais aberto, e depois nós conseguimos perceber ali dentro da argumentação, né? Começamos a perceber dentro dessa argumentação a relação, né, daquilo que você expôs na introdução, enfim. Então, o passo a passo é essencial para que vocês consigam fazer uma boa redação, tá bom? Para eu não me alongar demais nisso aqui, a gente poder passar para os nossos textos. Então, olha só, alguns de vocês, ano passado, eu estava como fiscal e eu encontrei alguns de vocês na escola, né? Na escola que eu fiquei, no Padre Viana, no caso. E eu sei que alguns de vocês fizeram, né, pelo pessoal do segundo e terceiro ano aí, já tem uma experiência, sentaram, já leram esse texto aqui que a gente vai ler agora, né, e eu vou fazer questão de ler porque eu vou fazendo essas marcações à medida que a gente vai lendo. Nós percebemos, vocês já tiveram essa experiência, né, eu já tive essa experiência também, lógico, mas vocês já tiveram essa experiência e começa a ficar um pouco mais claro, né, como é esse processo de produção da redação do Enem. E uma coisa que só para eu encerrar esse introito longuíssimo que eu estou fazendo aqui, é a importância de você fazer a prova, né, para você se sentir mais seguro à medida que o tempo passa, para produzir um texto melhor, né, porque você já sabe como produzir, você já passou por aquela experiência, sabe o que é que funciona, sabe o que é que não funciona. Antonielli deve estar em reunião agora com os meninos do primeiro ano também, e a gente vai falar da mesma coisa, mas com vocês eu vou dar um foco um pouquinho diferente do que ela está dando lá, mas eles ainda vão fazer, né? Eu acho que teve 1 ou 2 ano passado que fizeram a prova, e diga-se de passagem, foram até muito bem, né? Guardadas as proporções, né, da série e tudo mais. Então, olha só, essa daqui, para quem não viu, né, para quem não fez o Enem do ano passado, isso aqui eu vou mandar lá no sala de aula depois, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui é a cartilha do Enem, né, a cartilha de redação do Enem do corrente ano, tá? Desculpa, do ano passado, do ano de 2009. Por que não tem a desse ano? Porque a desse ano ainda não foi feita, né? E eles sempre lançam essa cartilha ali por volta de maio, junho, né? Finalzinho de maio, junho. Mais ou menos essa data, eu não sei exatamente quando saiu, mas quando eles lançam esse material para vocês, eles já colocam lá alguns exemplos de redação nota 1000, e a gente vai ver algumas delas já já. Eu recomendo fortemente que você leia isso daqui e vá preparado para a prova, certo? Quer dizer, vá é muito otimista, né? Mas esteja preparado para a prova, porque aqui você tem as informações básicas, essenciais para que você consiga entender como é o processo de avaliação, tá? Tem a questão das matrizes, das matrizes de competência, a matriz de referência que traz o conjunto de competências que você tem que atingir, né, que você tem que demonstrar que domina e tal. Dentro dessas competências você tem os elementos que são avaliados, as habilidades que são avaliadas, você tem a pontuação dela. Então, assim, eu acho interessante que vocês tenham esse conhecimento para que, no momento que você esteja praticando em casa, você saiba mais ou menos, eu não posso colocar desse jeito, porque se eu colocar assim vai ser avaliado dessa forma, né? E aí vocês sabem que eu, Kilvia e Antonielli fazemos o possível para estar seguindo essa cartilha o máximo que a gente pode, né? Então, muitas vezes, até já aconteceu algumas situações um tanto constrangedoras do aluno vir de um cursinho externo, por exemplo, lá ter tirado uma nota muito boa e quando trouxe o texto para a gente corrigiu, foi com uma nota bem abaixo. Mas por quê? Porque a gente normalmente é rigoroso dessa forma mesmo, porque a gente entende que alguns erros que às vezes os cursinhos deixam passar, até mesmo pela quantidade de pessoas, a gente não pode se dar esse luxo, né? Então,
A gente faz o possível para ser o mais rigoroso possível para que vocês entendam exatamente o que é que precisa ser feito, tá? E uma coisa assim que eu digo em qualquer lugar, né? Isso aqui é uma prova, tá? Não é a prova. No momento que vocês fizerem isso daqui e vocês tiverem a possibilidade de entrar no ensino superior, vocês não vão nem lembrar de Enem mais, tá? Óbvio que todo esse processo aqui para vocês vai ser essencial, né? O processo de aprender a escrever. Isso aqui é essencial. No tempo que eu fazia direito, esse tempo de escrever texto dissertativo, aprender a argumentar, foi essencial para mim, porque direito, né, basicamente é argumentação. Então, você não vai usar isso daqui só para resolver o Enem. Agora, a prova em si, esse cuidado em responder a tudo isso que está sendo pedido nos manuais, no momento que você entrar no ensino superior, acabou. Né? Ou pelo menos por esse momento aqui, acabou. Tá bom? Então, eu vou depois compartilhar com vocês, para vocês não terem que estar procurando, né? Tio, a gente boa. Eu mando isso aqui lá para vocês e a gente faz. Vocês podem fazer essa leitura depois, tá bom? Deixa eu só achar aqui onde é que eu estava. Deixa eu ver se ele coloca a proposta duas vezes. Ele coloca a proposta duas vezes aqui. Pronto, que depois ele vai colocar as redações. Então vamos partir daqui. Então, olha só. Aos que não fizeram o Enem ano passado e vão fazer esse ano, né? Provavelmente, se tudo der certo. Esse ponto aqui, gente, que a gente vai começar agora, eu não vou dizer que é o principal. O principal é você escrever, né? Mas se você não fizer a leitura correta dos textos motivadores, não entender qual é o norte que está sendo pedido, né, que está sendo mostrado para vocês seguirem, e vocês não conseguirem perceber como o tema está dentro de um assunto maior, então vocês vão ter problema, né? Vocês vão fugir do tema, em algum momento na sua argumentação vai faltar a percepção de realidade, de senso de realidade, porque você fugiu daquilo que estava sendo pedido. Se você não é uma pessoa que tem um hábito de ler, ou não costuma ter uma vida cultural intensa, né? E entenda que vida cultural, eu estou falando assistir a um filme, assistir uma série, ouvir músicas. Agora sim, e eu não vou nem falar de música X ou Y, não é isso que eu estou falando. Mas você entender o contexto da música, você conseguir perceber em que contexto ela se insere, né? Porque com certeza muitos de vocês, na hora que eu falei em música, lá vai ele falar de funk, né? Não, não é falar de funk especificamente. O funk tem um propósito muito específico, ele representa uma determinada realidade. E aí, o mais interessante, mesmo que você não goste, né, da música, eu particularmente não gosto, mas mesmo que você não goste, você tem que pelo menos entender o contexto no qual ela é produzida. A música, não só a música, a arte de uma maneira geral, ela é retrato de um determinado momento histórico que se vive. O indivíduo está ali por meio da pintura, por meio da música, por meio da dança, seja lá o que for, por meio da expressão artística, ele está tentando reproduzir aquilo que ele sente, ele enquanto indivíduo sente ali, naquele momento. Então o funk, por exemplo, você gosta ou não, você gostando ou não, ele representa uma determinada realidade. E é essa realidade que vocês têm que aprender a absorver dos contextos, tá? Das leituras que vocês fazem. E aí, leituras em amplo sentido, né? Ter visto uma obra de arte, ter lido uma história em quadrinho, ter ouvido uma música específica, um álbum específico, ter assistido a um filme, enfim, tá certo? E eu estou fazendo aqui, sim, essa introdução é necessária, por quê? Porque quando a gente partir para a leitura aqui dos textos motivadores, vocês vão ver que a gente está falando de cultura. O assunto é cultura, né? A temática é o acesso ao cinema, mas o assunto é cultura. Lembrem, o assunto é o conjunto, né? Tema é uma situação específica desse assunto. Então, no ano passado, foi uma temática assim que eu lembro até hoje. Tem na mesma sala que eu estava, tinha um ex-aluno meu, né, que inclusive é filho de um grande amigo meu que é doente por cinema, né? Doente por cinema. E ele, inclusive, fez na casa dele uma pequena salinha de cinema para ele, a família dele. Muita gente vai lá. Eu estou devendo essa visita a esse cinema desde que ele criou. Mas ele é, para vocês verem o quão apaixonado por cinema ele é. A tese de mestrado que ele está fazendo agora é sobre cinema, né? Essa que envolve o cinema. Então, enfim, vocês entenderam aqui o que eu quero dizer. E o filho dele, obviamente, né, está inserido nesse contexto, assiste filme todos os dias e tudo mais. E quando ele sentou, que ele leu o texto motivador, eu achei engraçado demais que ele fez assim. Ele deu uma comemorada. Mas por quê? Porque para ele aquilo ali era muito fácil de falar.
né? Ele, principalmente para a gente que mora aqui, por exemplo, nessa região aqui do Cariri, especificamente em Brejo Santo, aliás, não só Brejo Santo, é Brejo Santo para baixo, né? Brejo Santo para trás, essas cidades menores que meio que dependem, né, de Juazeiro, Crato, Barbalho, a gente só tem cinema lá. Então, dentro desse conceito de acesso a cinema, que a gente vai já focar dentro daquilo que a proposta pediu, é muito fácil a gente entender como é difícil ter acesso a cinema, né? A gente tem que sair daqui para Juazeiro para assistir. Então, são 70 e poucos quilômetros, né? 140 se você somar de volta. Gasto com passagem, gasto com combustível, se você for de carro particular. Alimentação, porque você vai passar, sei lá, algumas horas, né, nesse interim. Então, fica complicado, né? Para a gente por exemplo, assistir um filme por semana. Quem vive em Juazeiro, talvez vá todo domingo, vá ao final, ou toda quarta-feira, por exemplo, que tem meia entrada, né? Tem esses benefícios lá de ingresso mais barato. Para eles, realmente, talvez seja mais simples. Para a gente, não é. Então, para nós aqui, por exemplo, que vivemos em Brejo Santo, fica muito fácil de perceber como é complicado ter acesso ao cinema, né? E aí não só essa questão geográfica, a questão financeira também entra nesse conceito, nesse contexto, né? E às vezes também até mesmo com a disponibilidade dos filmes que estão lá, mas aí já é outra discussão. Então, eu sempre peço, tá, que vocês façam essa leitura com calma, certo? E aí ter o preparo. Por isso que a gente diz que quando fugiu o assunto aqui, Felipe fez uma das piadas maravilhosas dele aqui, né? Mas enfim, eu perdi a concentração. Vamos lá. Acho que dá para botar Felipe aqui no chat, não dá? Felipe, eu vou pesquisar, tá bom? Então, assim, eu estava dizendo o seguinte, que é importante você fazer com cuidado essa leitura aqui, porque no momento que você faz essa leitura com calma, né, e não tem por que ter essa pressa, não tem por que ter esse desespero em resolver as questões antes de fazer essa leitura, você garante que sua redação vai sair minimamente aceitável. Lógico, somado a outros fatores, né, mas se você conseguir compreender bem, a possibilidade de você se manter dentro daquilo que foi pedido é maior, tá bom? Então, assim, eu vou realmente tomar um tempinho para a gente fazer a leitura do texto, porque eu quero ir comentando algumas coisas. Eu quero que vocês entendam como é que, pelo menos, como é que se passava na minha cabeça isso, como é que a gente deve compreender esses textos, né? O tipo de leitura, as conexões que a gente vai fazendo à medida que a gente vai lendo, para facilitar, tá? Eu não sei se vocês perceberam, eu estou abrindo o texto aqui do navegador, não do PDF, porque eu quero aproveitar e à medida que a gente for fazendo a leitura lá dos textos que foram nota 1000 ano passado, eu possa ir procurando aqui as relações que o pessoal foi fazendo, tá bom? Então, instruções para redação. Fofos, eu sei que a gente já falou disso aqui, mas como a gente já passou muito tempo, eu acho oportuno a gente retomar algumas orientações básicas mesmo, né? Voltar ao básico da produção do texto. Então, olha, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Tem página, tem um espaço lá que dá para você fazer, no caso atrás, mas uma coisa que eu gosto de salientar, né? Existe a ideia do rascunho, existe a ideia do mapa de ideias, né? E aí, Rodolfo, qual que eu faço? Assim, o rascunho te dá a oportunidade de reescrever, né? O rascunho vai te dar a oportunidade de reescrever. Então, assim, o mapa de ideias, ele dá só o norte, né? O rascunho dá a oportunidade de você perceber coisas que você escreveu que não fariam sentido dentro do texto final, que você pode remover, você pode modificar, você pode adicionar, né? Se você perceber que ficou, de alguma forma, insuficiente. Eu sou da seguinte política: faça aquilo que você está acostumado a fazer que dá certo. Agora, dá certo como? Você está entregando redação toda semana no laboratório de redação e está tirando 800, 900 mil, 800, 900 mil. Então está dando certo. Né? Você tem que ter esse parâmetro. Na maioria dos casos, eu recomendo você fazer o rascunho. Tá? Faz o rascunho. Rascunha tudo aquilo que você puder, os parágrafos. De preferência, né, o mais parecido possível com o que seria o texto final, para você perder menos tempo quando for passar o rascunho para a folha oficial, mas faça o rascunho, tá? Minha única preocupação é assim: Rodolfo, mas eu perco tempo demais no rascunho, então tá na hora de perder menos tempo, tá certo?
Não se acostumem com essas situações em que vocês, de alguma forma, como é que eu posso dizer, se sentem confortáveis, né? Porque estão fazendo em casa, com um pacote de bolacha do lado, com o som ligado, de vez em quando vai ali. É importante que vocês entendam que o Enem tem um tempo curto para ser feito, né? A prova tem um tempo muito curto para ser preenchida. O texto da redação leva tempo para você fazer. Se você é uma pessoa que não pratica, né? Se você é uma pessoa que não praticou até a data da prova, é improvável que você faça um texto bom. Não estou dizendo que você não pode fazer, mas é improvável, né? E Arley, eu sei que você falou, talvez você tenha falado da brincadeira, mas deixa eu te dizer uma coisa, e talvez não, né? Depois você me diz aí. A questão do cronômetro, eu já vi muita gente fazendo isso, né? Só que assim, cara, às vezes você fica bitolado com essa questão do cronômetro. Bota o celularzinho lá, sei lá, eu vou separar 1h30 para fazer a minha prova, né? Para fazer o texto da redação. E às vezes você pega um tema que você consegue fazer em 20 minutos. Ó, beleza, sobrou. E se você pegar um texto que você vai levar 2 horas para fazer? Você não tem como prever isso, né? Aí, óbvio, a gente tenta se antecipar. A ideia de produzir os textos antes é justamente essa, aprender a planejar, a criar, vamos dizer assim, um conjunto de boas práticas para você conseguir produzir um bom texto. Só que às vezes acontece que você fica atrelado àquela ideia do cronômetro ou dessa marcação de tempo e às vezes você acaba se perdendo, né? Ou você fica preocupado demais. Às vezes tem pessoas que não sabem lidar com essa questão da pressão. Você adicionou mais um elemento de pressão para você que não era necessário, né? Então assim, é um cuidado, exatamente, bate o desespero. Tipo, você está acostumado a fazer o texto ali em 1h20, né? Em casa, você coloca toda a vida do cronômetro. Eu tenho que fazer esse texto em 1h20. Em casa, de boa, não tem problema. Aí é o que eu digo sempre, o professor que abre a boca, e isso eu já falei em sala de professor, do jeito que eu estou falando aqui, o professor que abre a boca para falar que a prova de Enem está fácil, pegando a prova uma semana depois, tendo visto o gabarito, sentado, resolvido em casa, com calma, assistindo televisão, tomando cerveja, é muito bom fazer isso, né? Senta lá na hora e faz a prova, que aí na hora que você fizer isso e disser para mim que a prova ficou fácil, você das 45 acertou 44, 43, ou até mesmo fechou a prova, aí tudo bem, fica calado. Dizer que a prova é fácil de casa é muito, muito, muito bom, né? Então, assim, quando você senta para fazer a prova, é complicado, é um conjunto de coisas que aparece ali que em casa você não tinha, um monte de variáveis que aparece que você não tinha em casa. E uma delas é essa questão da pressão, né? Então, é uma coisa que a gente quer trabalhar com vocês. Agora fica um pouquinho complicado por conta da nossa do nosso distanciamento social necessário agora, né? E obrigatório, de certa forma. Ficou complicado a gente sentar e conversar mais isso com vocês, realmente conversar, né? Agora, sim, fica complicado vocês adicionarem mais variáveis. O que eu recomendo fazer no caso do rascunho, fazer se acostumar a fazer de uma forma, e cuidado, que eu não estou falando de modelo, tá? Eu estou falando de seguir um conjunto, né, de passos que vai te ajudar a produzir o texto de uma maneira mais rápida. Não é modelo, não é texto para preencher lacuna, tá bom? Nas minhas provas eu não coloco isso, aí eu vou pedir para vocês fazerem isso na redação, pelo amor de Deus. Então, olha só. Eu acho importante fazer o rascunho, tá bom? E, mais uma vez, eu só estou retomando essa discussão porque a gente passou aí quase 2 meses sem se ver, sem se falar, né? Então, eu acho importante retomar essas coisinhas aqui, essas orientações mais anteriores. Segundo, o texto definitivo deve ser escrito a tinta na folha própria em até 30 linhas. Rodolfo, esse limite de 30 linhas, entenda que é limite. Então, é até onde você pode ir. Menos que 30, não tem problema. Rodolfo, eu não consigo escrever menos que 30 linhas. Vai ter que aprender. Tá? Isso aí eu estou falando especificamente para o pessoal do segundo ano, porque o terceiro ano já apanhou bastante com isso aí. O pessoal do segundo ano que está na sala aí com a gente na reunião tem que aprender, certo? Mas, Rodolfo, não tem Rodolfo, certo? Pega o texto, pega uma folha de caderno, desculpa, e aprenda a fazer dentro daquelas 30 linhas específicas, tá? Não interessa se você acha que tem mais coisas para colocar. Uma das coisas que é avaliada no Enem é justamente o seu poder de concisão. O que é isso? É você conseguir dizer o máximo que você pode com a menor quantidade de palavras possível. Então, essas 30 linhas, elas também são critério de avaliação, de certa forma, porque ali eu estou avaliando. Bom, será que ele consegue dizer tudo o que ele sabe sobre essa temática dentro de um espaço limitado? Né? Às vezes é preciso você fazer isso.
Você resumir, você simplificar. Eu estou aqui numa aula, por exemplo, numa aula, e assim, aqui a gente tem, vamos dizer, hoje eu marquei a reunião até às 4 horas, né? Então, enquanto a gente tiver coisa para falar aqui, a gente vai falando. Mas assim, eu não consigo deixar passar essa necessidade de vocês aprenderem a serem mais concisos, como até mesmo um critério de avaliação. Vocês precisam aprender a dizer o mínimo, né? Dizer o máximo, na verdade, com o mínimo. Falar o máximo que vocês podem no mínimo espaço que vocês puderem ocupar. E essas 30 linhas, elas têm que ser o norte de vocês. Da mesma forma, né, como ele diz aqui, ó, se tiver até 7 linhas escritas, pode ser considerado nulo, né? Você pode perder sua nota. Não existe redação em que em 7 linhas você consiga escrever um bom texto, certo? Não é possível, né? Não nesse modelo aqui de redação do Enem. Não tem condições, tá? Não tem espaço físico para você conseguir expor todas as ideias que você precisa expor em 7 linhas. 7 linhas é um parágrafo e meio, 2, se você for, né, muito, muito conciso na distribuição. 3, um parágrafo de 3 e um de 4. Não existe, tá? Então, tenham em mente essa questão das 30 linhas aqui, principalmente agora que vocês vão estar produzindo em casa, né? E a gente não vai ter como estar ali no pé de vocês durante a produção no laboratório cutucando, né? Para, melhor isso aqui, esse parágrafo tem que ser maior porque está faltando informação. Não é nem pelo tamanho, mas é porque está faltando informação. Ou esse parágrafo tem que ser menor porque você está pegando informação do que seria o próximo parágrafo. A gente não vai ter como estar fazendo isso da forma como a gente fazia lá. Então, vocês têm que ter isso em mente assim com muito mais clareza, tá bom? A redação que apresentar cópias dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões, eu vou chamar a atenção para isso aqui, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para o efeito de correção. Minha opinião, 0. Tá? Se eu fizesse parte da banca do Enem e houvesse essa cópia, eu zeraria a redação, como várias outras situações aberrantes que já aconteceram, e as redações não foram zeradas, era para ser zerado, tá? Esse critério aqui deveria ser muito, 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 muito mais rigoroso. Entenda que referência não é cópia, certo? Copiar como o próprio nome diz, é você tirar ipsis literis, está lá de um jeito que você tirou exatamente do jeito que estava lá e colocou no seu texto. Eu não consigo admitir isso Você fazendo em casa, fazendo no laboratório, a gente corrigindo, beleza. Você fazer isso numa redação de um concurso público, como é o caso do Enem, você não ter sua redação anulada, zerada, eu não consigo entender como isso funciona, tá? Então, assim, a gente trabalha sempre para que isso não aconteça. A sua proposta, ou o seu texto, né, ele pode sim fazer referência às ideias que são abordadas lá, e a gente vai já fazer a leitura e eu vou mostrar para vocês como tem como fazer isso. Agora, a cópia, pelo amor de Deus, gente, tá? Principalmente de quem gosta de tirar informações estatísticas, alguma coisa nesse sentido dentro dos textos motivadores, tem que tomar cuidado com isso. A gente ainda vai falar disso mais para frente, mas hoje a gente já começa a discutir algumas coisas, tá bom? Então, tomar cuidado com essas 7 linhas, né? Não faz perigo de você escreverem só 7 linhas. Se escrever 7 linhas, já sabe, né? Tá aqui a calçada, eu estou vindo por essa calçada, você está vindo nessa mesma calçada, você escreveu 7 linhas da redação do Enem, você vai fazer o quê? Pula para outra calçada, baixa a cabeça de preferência quando passar por mim, tá bom? Porque eu vou fingir e vou negar até a morte que você foi meu aluno. Inclusive, eu vou apagar os registros na escola. Então, olha só. Cuidado com a fuga no tema, ao tema, que a gente vai falar disso depois. Fugir ao tema, né? Ou quando não atender ao tipo ou não atender ao tipo de texto dissertativo argumentativo, ou seja, ou você fugiu do assunto, fugiu do tema, porque o assunto é o geral, né? Ou você fugiu do tema daquilo que estava sendo pedido para ser discutido no seu texto, ou então você não obedeceu a modalidade, não obedeceu o gênero, melhor dizendo, dissertativo argumentativo, ou seja, você não expôs fatos, construiu argumentos e depois ainda fez uma proposta interventiva. Isso também é motivo para anular seu texto. Já aconteceu, não lembro exatamente que ano, aliás, aqui não sai depois nos jornais essas coisas, né? De gente escrevendo texto narrativo, né? Fazendo uma narração, fazendo um conto, né? Numa redação de Enem. Isso não existe, tá? E, aliás, existe e é zerado. Então, não entre para essa estatística, não. Apresentar a parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Isso aqui eu não lembro exatamente se era dessa forma, mas eu lembro que
o que ocasionou a colocação desse tópico aqui, eu não lembro exatamente qual foi o ano, 2013, 14, se eu não me engano. É o clássico, ou os clássicos, né? Hino do Palmeiras e Receita de Miojo, né? Que foram colocadas lá em algumas provas. Eu não sei dizer exatamente em que parte do país fizeram essa piada, porque eu vou considerar como piada, né? Não sei exatamente onde foi isso. E o que mais me irritou naquela época foi justamente o fato desses textos não terem sido anulados. Agora são, né? Você colocar uma receita de miojo, porque na verdade não era nem assim. Não é que o cara ia colocando, não é que o cara ia colocando pedacinhos da receita ao longo do texto. Não, ele diz assim, ó. Então agora eu vou ensinar para vocês como se faz o miojo. Ou então agora eu vou cantar um pedaço, vou cantar um pedaço do hino do Palmeiras. Era desse jeito que ele colocava. Então, deliberadamente, ou seja, ele sabia que estava fazendo e fez questão de deixar claro que ele estava fazendo porque ele queria, ele fez, né, essa completa aberração da produção, dentro da produção da prova dele, né? Agora, teoricamente, né, é para ser anulado. Até aquele ano não era. Mas, enfim. Então, lidas as instruções, a gente passa para os textos motivadores. Eu vou fazer a leitura, como eu disse, e à medida que eu for fazendo, provavelmente eu vou ler uma vez e depois a gente vai retomando essa discussão. Vai retomando a discussão, não, porque eu estou falando só aqui, né? Não tem ninguém interagindo, a não ser Felipe soltando as piadas maravilhosas dele. Ó, gente, o pessoal do segundo ano. Quando vocês chegarem no terceiro, não sejam Felipe, tá bom? Beijo, Felipe. Então, olha só. Ou pelo menos aprendam as piadas legais, né? Essas piadas deles são... Enfim. Então, vamos lá. Os textos motivadores. Antes da gente começar a discutir, fazer a leitura, não tem como você fazer seu texto sem lê-los, tá bom? Pelo amor de J. Cristo, que vocês tanto acreditam, Odin, Freia, Baco, sei lá, a que panteão você está devendo a sua alma aí. Preste atenção, fofuras. Não tem como você fazer a prova sem ter lido os textos motivadores, certo? Ou você entende o que é que a proposta daquele ano espera que você escreva, ou você vai passar mais um ano em casa com seu pai e sua mãe dizendo assim, se tivesse estudado, porque para jogar videogame sabe, né? Para assistir Naruto sabe. Para sentar para estudar, né? Eu avisei. Aí aquela vizinha, a vizinha lá que nunca apareceu, se eu tivesse abortado é pesado isso aí. Mas aí aparece aquela vizinha chata lá, né? Nunca aparece. Meu filho, não tem nada não, ano que vem dá certo. Eu sei o que é isso, tá? Então, não tem como você fazer uma boa proposta, não tem como você fazer uma boa produção se você não ler os textos motivadores, tá? Você não vai usá-los dentro do seu texto, mas eles vão te dizer o que é que se espera que você fale, tá bom? Então, essa leitura aqui, ela é essencial. E mais uma vez, tá? Olha aqui nos olhos castanhos claros do tio. Não se faz outra prova que não seja de redação no Enem primeiro. Ponto final. Certo? Você vai ler primeiro os textos, vai ler as instruções, lógico, né? Vai ler os textos motivadores e você vai fazer, no mínimo, o rascunho. Certo? No mínimo, o rascunho você vai ter que fazer. Ponto final. Não tem discussão em relação a essa questão da ordem do que você vai propor, da ordem do que você vai fazer dentro do seu texto. Certo? A redação tem peso igual às outras disciplinas, gente. E se o negócio é porque na redação, nas provas objetivas, você ainda tem chance de acertar uma ou duas, você tem chance de não zerar. Né? Na 45 questões, se você chutou as 45, será possível que você não vá acertar uma? Eu acho muito improvável, matematicamente falando, é muito improvável que você... Eu vou até procurar depois se já não foi feito esse cálculo. Acho impossível você zerar essas 45 questões. Tá? Então, assim, na redação você tem essa possibilidade. Clara. E batendo ali, ó. Ei, tô aqui, viu? O zerinho batendo na sua porta. Então, assim, leia as instruções, os textos motivadores, faça, no mínimo, o rascunho, ou pelo menos todo o mapa conceitual, o mapa mental que você quer fazer para produzir seu texto. Tá? No mínimo isso. Aí sim, você passa para as outras questões,
vai fazer o máximo que você pode e depois volta para o texto dissertativo. Mas vamos falar de gerenciamento de tempo depois em uma outra aula específica para isso. Mas vamos lá. Então, texto 1. Às segundas-feiras pela manhã, os usuários de um serviço de música digital recebem uma lista personalizada de músicas que lhe permite descobrir novidades. Assim como os sistemas de outros aplicativos e redes sociais, este cérebro... Cadê aqui? Este cérebro artificial consegue traçar um retrato automatizado do gosto de seus assinantes e constrói uma máquina de sugestões. Peraí, eu acho que eu estou lendo o texto errado aqui. Cadê? Eu falando do cinema, né? Nossa, nada a ver, foi mal. Esse aqui é do ano passado. Esse daqui é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, que esse aqui foi o melhor. Não tem nada não, a gente continua até o que eu falei aqui está dentro do contexto. Mas aí aqui é uma outra discussão que também agora está muito clara, né? Esse é de 2018, sim. Eu estava na ideia do texto que a gente estava trabalhando no laboratório, porque a gente só tinha um manual de 2018 no começo do ano. Esse daqui já é o do ano passado. Foi mal aí o pequeno engano. Mas assim, esse tema aqui agora, só para eu fazer aquela contextualização que eu fiz antes, esse tema aqui agora, eu acho que nunca foi tão pertinente, né? A gente tem um problema aí seríssimo na política brasileira. Eu não estou tomando partido político, mas é um problema, né? A questão das fake news aí, que está atingindo altos patamares aí do governo federal, do governo estadual até. Nós temos aí a situação do Covid-19. Eu não sei se vocês viram, tem muita gente sendo rastreada, né, pelas companhias telefônicas para saber se elas estavam em contato com pessoas com Covid. Né? Lá na Coreia fizeram isso, no Japão estavam fazendo isso, em alguns outros na China fizeram isso. Então, assim, essa questão dos dados que você disponibiliza na internet é assim, uma coisa que agora eu acho que ficou ainda mais em foco, né? Ficou mais em voga assim, essa discussão, o quão importante é a gente saber o que é que a gente está disponibilizando, né? E até mesmo, por exemplo, a gente está fazendo uso do Google Meet aqui, até mesmo para se manter dentro da plataforma do Google, mas foi sugerido por muitas pessoas que a gente usasse o Zoom, né? E eu fui, assim, de certa forma, até chato em dizer, olha, eu não uso o Zoom, por uma questão muito simples. Muito da minha vida está na internet, de uma forma ou de outra. Eu tenho, sei lá, tem 3 roteadores aqui em casa, tem 2 roteadores para chegar no terceiro, que é o do meu quarto. Então, para você conseguir ter acesso à minha rede é mais complicado. Tem antivírus, tem gerenciador de senha, protegido por senha, tem quase tudo que eu uso tem autenticação de 2 passos, né? Eu recebo uma mensagem no celular, alguma coisa assim. E o Zoom simplesmente estava dando acesso a todos esses dados que você tinha, né? De uma maneira muito simplificada que eu estou falando aqui. Então, mas vamos fazer a leitura e depois a gente vai voltando para essa discussão, tá? Então, olha só, às segundas-feiras pela manhã, os usuários... Desculpa, eu já tinha parado aqui, né? O sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados do consumo cultural são infinitos. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Eu estou aqui com... eu nunca usei esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Ah, que legal, ele vai seguir aqui. Marcar essa palavra que a gente vai voltar para ela já já. Então, o sistema se baseia em um algoritmo cuja evolução e usos aplicados ao consumo cultural são infinitos. De fato, plataformas de transmissão de vídeos online começam a desenhar suas séries de sucesso rastreando o banco de dados gerados por todos os movimentos dos usuários para analisar o que os satisfaz. O algoritmo constrói, assim, um universo cultural adequado e complacente com o gosto do consumidor, que pode avançar até chegar sempre a lugares reconhecíveis. Dessa forma, a filtragem de informações feitas pelas redes sociais ou pelos sistemas de busca pode mudar nossa maneira de pensar. E é esse o problema principal, a ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Tá? Eu quero marcar essa palavra algoritmo aqui, e já aproveitando assim que de certa forma a gente já está discutindo, já vai começar a discutir o texto, né? Explicar basicamente o que é. Algoritmo, gente, na verdade é só uma maneira de você resolver um problema. Né? E aí tem muito professor se tiver algum professor aí da área de computação, vai dar um pulo quando me ouvir falando isso, mas é porque eu estou simplificando o máximo que eu posso. O algoritmo é uma maneira de você resolver um problema, é um conjunto de passos que você pode dar para resolver um determinado problema. E essa palavra algoritmo ganhou
ganhou um destaque muito grande assim nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, por conta das redes sociais, né? Inclusive alguns algoritmos, né, que eram bastante maliciosos, né? A maneira como eles agiam assim, era uma maneira, do ponto de vista ético, bastante questionável e tal. Mas esse algoritmo nada mais é um conjunto de passos que um determinado programa vai usar para fazer uma determinada ação. Então, ele fala aqui, por exemplo, das suas redes sociais, dos serviços de streaming que você tem acesso, né? Netflix, Amazon Prime, o próprio YouTube, os serviços de streaming também, porque os serviços de música não são necessariamente de streaming, porque a maioria deles tem como você baixar, né? O Deezer, Spotify e tal. Mas aí quando você está online, começa a aparecer as sugestões, né? E assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que vocês conhecem, já me conhecem, sabem que eu gosto de rock. E dentro do rock, assim, de Beatles a Sepultura, né, para simplificar. E de vez em quando eu abro o Deezer, né, que é o aplicativo que eu uso, tem as listas, né? Antigamente, ele ainda parece que o algoritmo deles, né, esse conjunto de instruções ainda estava em desenvolvimento, de vez em quando aparecia na minha playlist lá Maiara e Maraíza, né? Ou coisas do gênero. Nada contra, né, mas eu não gosto. Mas assim, aí de uns tempos para cá parece que eles deram uma melhorada e começou realmente a aparecer playlists assim de metal, de rock progressivo, rock setentista, sessentista e tal. Porque o algoritmo vai aprendendo, né? Eu prefiro as coleguinhas. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, assim, com base no que eu ouço na plataforma, com base no que eu assisto, por exemplo, no YouTube, né? O interessante do YouTube, só para abrir um parênteses aqui bem rapidinho, é que normalmente eu estou logado, né, nas contas do Google, como eu só uso aqui nos meus computadores, só quem acessa sou eu e tal, tem senha para tudo, então eu deixo tudo logado, né, na maioria das vezes. Pelo menos para esses serviços assim. O Google, o YouTube, desculpa, como eu estou sempre logado, o que aparece é sempre aqueles canais que eu estou assistindo, né? Mas aí nesse negócio de sobe vídeo, desce vídeo pro YouTube da escola, algumas vezes eu tenho que ficar off, né? Tem que sair. Vixe, cara, tu foi trazer lagosta bronzeada. Eu fui num show deles uma vez. Mais de uma vez, na verdade. Não tenho muitas boas lembranças, né? Pelo menos as que sobraram daquela época. Mas enfim. Cara, infelizmente meu passado me condena. Eu já fui para tantos desses shows, mas enfim. Não, mas quem gosta, gosta, né? Eu não gostava, eu ia porque, enfim. Voltando aqui, para não deixar me perder. Então, olha só. No YouTube, eu dizia o seguinte, que em algumas situações eu tive que acessar sem estar logado a conta nenhuma, para entrar no canal, procurar, ver se está tudo direitinho, ver se as datas e tal. E é interessante o tipo de coisa que o YouTube vai sugerindo para as pessoas, né? Então, quando a gente começa a fazer uso das plataformas e começa a perceber tudo aquilo está fazendo o possível para tentar trazer aquilo que teoricamente a gente gosta. E aí eu chamo a atenção para essa última afirmação que ele faz aqui no texto. Né? Esse é o problema principal, a ilusão da liberdade de escolha que muitas vezes é gerada pelos algoritmos. Quer dizer, está sendo sugerido para você muita coisa que teoricamente você gosta, mas às vezes você nem gosta, mas vai e assiste porque está lá. Eu conheço muita gente que faz isso, né? Às vezes é uma coisa maravilhosa, né? Às vezes é uma coisa maravilhosa. Eu conheci muita banda assim que eu não conhecia dentro do rock, com essas sugestões, por exemplo, né? E tem um amigo meu que um dia desse me mandou uma banda. Não, eu tava no Deezer e ele me sugeriu essa banda aqui, ó, um rock progressivo de uma banda agora da década de 2000, mas os caras parecem que estão fazendo um rock de 1970. Eu ouvi o disco é fantástico, né? Mas foi uma sugestão aleatória, né? Uma coisa que na minha playlist nem sequer apareceu. Felipe, o que é que tu tá vendo, cara? Que tá vendo, recebendo um chinesão aí no... Então, olha só. Essa última informação aqui do texto, né? Alguém de microfone aberto aí, quem foi? Acho que é... Davi.
eu fechar o microfone de Davi aqui. Pronto. Então, olha só. Então, quando a gente... fugiu o que eu estava falando? Sim. Essas plataformas, elas têm, né, essa possibilidade de trazer esses algoritmos, por meio desses algoritmos, desse conjunto de instruções dentro do programa maior deles lá, eles acabam criando essa ilusão de que a gente está escolhendo. Rodolfo, você está perdendo tempo demais com essa discussão. Não estou, eu vou já mostrar para vocês o porquê não estou. Texto 2, a gente vai voltar depois para o texto 1, quando a gente começar a fazer a leitura de alguns textos lá dos Nota 1000, tá bom? Texto 2. Nos sistemas dos gigantes da internet, a filtragem de dados é transferida para um exército de moderadores em empresas localizadas do Oriente Médio ao sul da Ásia, que tem um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, a partir de sinalizações dos usuários. Mas a informação é então processada por um algoritmo que tem a decisão final. Os algoritmos são literais. Em poucas palavras, são uma opinião embrulhada em código. São uma informação embrulhada em código. E estamos caminhando para um estágio em que é a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. O mais interessante, e é por isso eu digo sempre, né, faça o possível para ler as referências. Olha o nome do texto. A silenciosa ditadura do algoritmo. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí essa questão das fake news, e mais uma vez, eu vou dizer de novo, eu não estou entrando aqui em aspecto político nenhum, tá? Eu só quero que vocês entendam a seriedade da coisa que está sendo investigada, porque, assim, eu não vou lembrar o nome do documentário agora, mas tem um documentário que explica o processo eleitoral dos Estados Unidos que colocaram o atual presidente deles lá, né? E eles falam muito resumidamente aqui, tá? Eu não estou me aprofundando em assunto nenhum, porque eu daria duas, três aulas tranquilamente. Mas nesse documentário, eles mostram como as redes sociais tiveram uma importância muito grande na eleição dele. Privacidade hackeada, obrigado, Matheus. Mas eu estou tentando lembrar o nome em inglês dele, mas não vem aqui agora. Mas obrigado, privacidade hackeada. Eu acho até que eu recomendei para vocês. Então, nele, você vê ali como os bots, que eles chamam, né, os robozinhos, fazem o espalhamento das chamadas notícias falsas e acabam modelando o comportamento do eleitor, ou acabaram modelando o comportamento do eleitor americano, né? Então, coisas assim absurdas, né? O socialismo voltando, né? A intentona comunista no Brasil, essas coisas assim que a galera meio dá uma viajada, né? Que simplesmente não tem suporte nenhum na história, na sociologia, na antropologia, nos fatos científicos, não tem nas investigações de polícia civil, federal, seja lá o que for, não tem suporte nenhum e a galera gosta de acreditar nessas coisas que ali se encontra lá no buraco do coelho, né? Mas assim, a silenciosa ditadura do algoritmo, eu acho um nome muito forte para o texto, né? Para o texto, porque justamente ele tenta trazer ali para vocês, a gente está vivendo num mundo que logo é controlado por máquinas, né? Eu estou exagerando aqui, mas é mais ou menos isso que ele tenta dizer, né? Ou pelo menos assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o fator humano, né, que permite a verificação de notícias, por exemplo, meio que está sendo deixado de lado, porque independentemente do que esses moderadores escolham, se não passar no algoritmo, não vai, né? Então a gente tem que começar a refletir, a pensar sobre essa situação. E ele não está nem dizendo que está certo ou está errado, né? Mas ele está levantando, atestando um fato. Do ponto de vista dele, aquilo ali é um fato. É uma situação em que a máquina é quem vai decidir aquilo que vai chegar para a gente, corroborando o primeiro texto, né? Olha o texto 3, que no caso aqui é o gráfico, tá? O infográfico. Então você tem aqui da internet no Brasil 2016, né? Está lá no IBGE, então isso aqui é um dado governamental. E eu falo já dessa questão dos dados governamentais, né? Você tem aqui, olha, a utilização da internet. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. 63,8% são homens, 63,8% dos homens já utilizaram e 65,5% das mulheres já utilizaram.
Cerca de 85% dos jovens de 18 a 24 anos de idade e 25% das pessoas de 60 anos ou mais de idade já utilizaram a internet, né? Finalidade do acesso à internet: mais de 94% das pessoas enviar ou receber mensagens de texto, voz e imagens por aplicativos diferentes de e-mail, WhatsApp, Facebook, as redes sociais de uma maneira geral, né? 76% usa para assistir também, né? Pode ser que ele esteja incluído lá no primeiro grupo. Assistir vídeos, inclusive programas, séries e filmes. 73,3% conversa por chamadas de voz ou vídeo, que é o que a gente está fazendo agora, né? E, diga-se de passagem, nesses últimos 60, 70 dias aí, ganhou uma proporção imensa, né? Dada a necessidade que nós temos agora de nos comunicarmos de maneira remota, né? A gente está tendo uma aula remota aqui agora, né? Vocês estão usando os celulares de vocês, computadores, e eu estou dando aula aqui com um certo aparato, mas a gente está tendo que fazer, nos readaptar, né? E a internet a tecnologia da informação tem servido para isso. E 69,3% enviar ou receber e-mails por correio eletrônico, tá? Tem uma coisa que não saiu nesse dado aqui, que essa pandemia aqui no Brasil levantou uma questão muito importante. Vou mudar aqui rapidamente. Acesso à internet no Brasil. Vou mudar aqui rapidamente o foco aqui. Vou sair um pouquinho do texto, por isso que eu disse que ia deixar o navegador aberto, porque tem algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar... Pronto, eu vou pegar um dado aqui de 2018 do G1, que é uma fonte teoricamente confiável, né? Que qualquer coisa a culpa é dele se o dado estiver errado. Então, em 2018, quase 46 bilhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet. 46 milhões de brasileiros representa quase um quarto da população. Tá? Representa quase um quarto da população. Tem uma outra reportagem do próprio G1 que eu tinha lido. Deixa eu ver se eu colocar assim: internet, escola, pandemia, G1. Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. Eu não lembro exatamente como era o nome o título da reportagem. Deixa eu ver se é essa primeira aqui. Eu acho que eu já tinha lido ela. Que inclusive foi uma pauta para discussão para essa questão do Enem, né? Que assim se tornou uma coisa extremamente relevante para a gente pensar, né? Nenhuma propaganda. Quando começou essa pandemia, né? E quando começaram essas aulas virtuais, por mais problemas que nós tivemos na escola, né? Para montar uma estrutura assim, eu não vou dizer que do dia para a noite, né? Mas também não foi não foi. Se eu dissesse isso também não seria tão exagerado assim também não. Mas a gente conseguiu montar uma estrutura para fazer as gravações das aulas das primeiras semanas, né? E depois acabar migrando o modelo de aula que a gente está gravando. E agora, por exemplo, a gente está fazendo uso do Meet para ter essas aulas. Para vocês, assim, era meio que só ter o celular, né? Que eu acho que 99,9% dos alunos na escola tem. Né? Ou se não tem um celular, exatamente um celular, tem um computador em casa que pode muito bem acompanhar tanto as videoaulas como o uso do sala de aula e tudo mais. Eu acho essa foto aqui genial. Eu acho que foi essa matéria aqui que eu li mesmo, né? Ela constrói tudo que é necessário construir, né, em relação a essa questão do acesso à internet. Não vou focar nisso porque o nosso tema é outra coisa. Mas era uma questão que não tinha lá. E eu estou tentando me lembrar onde foi que eu achei aqui. Tinha aqui, ó. Segundo a pesquisa do TIC de homicídios, divulgada em 2019, apenas 44% dos domicílios na zona rural brasileira têm acesso à internet. 44%. Então é menos da metade, né, da zona rural. Na área urbana o índice é bem mais alto. 70% dos lares estão conectados. Beleza, mas ainda assim tem 30% das pessoas que não têm acesso à internet. Se você pegar isso aqui para uma cidade como São Paulo, né, que tem 10 milhões de pessoas, 3 não têm acesso em casa, de alguma forma, né? Tudo bem que não vai ser exatamente isso, mas eu tô só a título de ilustrar para vocês entenderem.
aqui ele traz informações em relação ao uso da internet, mas ele não coloca as informações das pessoas que estão fora dela, né? Que é uma situação assim bem que agora na pandemia ficou muito claro como essa distribuição de cultural, de renda até, ela é de certa forma cruel, de certa forma não, ela é cruel. Mas como ela ficou evidente agora, né? E essa discussão, por exemplo, para se o Enem vai ser postergado ou não, eu nem vou entrar nisso porque eu nem me aprofundei no assunto para poder falar nada. Fica claro como para vocês, por exemplo, do ensino privado, né, não se preocuparam tanto com isso, né, ou com essa questão do Enem, porque, na pior das hipóteses, se você não está tendo aula na escola, a maioria de vocês, e eu estou falando a maioria, né, não estou falando todos, eu estou falando a maioria de vocês tem como pagar um curso por fora, né, vai fazer um curso online, nem que divida com alguém, não sei, alguma coisa nesse sentido, mas vai ter condições de pagar, né? Então, eu acho interessante quando a gente pega os dados assim, e às vezes a gente acha que eles representam a totalidade das coisas, e não é, né? Então, é importante eu deixar isso aqui claro para vocês. Vamos para o texto 4, que eu quero passar para os textos, né? Para a gente começar a ver essa questão da introdução. Felipe, realmente, é aquela situação, cara, o cara faz uma propaganda para o Enem com o cara usando um Mac. Eu não tenho Mac. Eu não tenho Mac, né? E eu não estou nem reclamando dos computadores que eu tenho aqui em casa, não, muito pelo contrário. Mas o Mac custa um carro usado fácil, né? Um Mac custa um carro usado fácil, fácil, né? E aquilo ali nunca vai representar a realidade do brasileiro médio, né? Do adolescente médio, estudante médio brasileiro. Não representa a nossa realidade aquilo ali. Mas enfim, propaganda é assim mesmo. Texto 4 para a gente terminar, e aí depois a gente vai começar a fazer essas correlações de ideias que eu estou trazendo aqui com os textos que foram produzidos, tá bom? Então, olha só. Texto 4. Mudanças sutis nas informações às quais somos expostos podem transformar nosso comportamento. As redes têm selecionado as notícias sob títulos chamativos como Trending Topics ou critérios como relevância. Mas nós praticamente não sabemos como isso tudo é filtrado. Quanto mais informações relevantes tivermos nas pontas dos dedos, melhor equipados estamos para tomar decisões. No entanto, surgem algumas tensões fundamentais. Entre a conveniência e a deliberação, entre o que o usuário deseja e o que é melhor para ele, entre a transparência e o lado comercial. Quanto mais os sistemas souberem sobre você em comparação ao que você sabe sobre eles, há mais riscos de suas escolhas se tornarem apenas uma série de reações a cutucadas invisíveis. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquinas, mas sim a disputa decisão informada versus obediência influenciada. É um texto do Tom Chatfield, como a internet influencia secretamente nossas escolhas. Então, assim, de toda a leitura que nós fizemos, o que é importante vocês perceberem? Esses três textos aqui, o texto 1, o texto 2 e o texto 4, estão tentando te mostrar o quê? Que, de alguma forma, a maneira como nós usamos a internet e como esses serviços que são disponibilizados para a gente online estão influenciando o nosso comportamento. Certo? De que forma esse comportamento está sendo influenciado, de maneira benéfica, de maneira contraprodutiva, é um questionamento que precisa ser levantado, e se é algo que de alguma forma está, né, nos prejudicando de alguma forma, precisa ser resolvido. Mas mais importante, todos os textos aqui, de uma forma ou de outra, trazem a ideia da liberdade do indivíduo de pensamento, né? Aquela construção do pensamento livre e desimpedida, né? A construção de você chegar às suas próprias conclusões. Então, por exemplo, as bandas que eu gosto de rock, a maioria delas, claro, muitas delas, na verdade, foram de pessoas que você conhece, né, no meio, né, pessoas que você, amigos próximos, que gostam das mesmas coisas, e dizem assim, ó, tu já ouviu essa banda aqui? Né, e na época passava o CD, né, e a gente ouvia e tal. Hoje as recomendações que a gente tem, conversando com o pessoal que gosta de tudo, mas assim, para vocês hoje é bem diferente, né? E olha que assim, a nossa diferença de idade não era para ser
ela não é tão grande para dizer assim, olha, porque eu vivi numa época diferente. Não, a gente está falando de 10 anos para cá, né? Em 2006, eu criei meu e-mail, né? O meu primeiro e-mail, né? Que inclusive é um dos que eu uso ainda. Em 2006 para cá. Vocês já nasceram, de certa forma, com a internet 3.0, que é 2.0, na verdade, que a gente chama, que é a internet em que você tem a oportunidade de participar dela, né? Que você pode se tornar um produtor de conteúdo, né? Também, bem melhor, super rápido, né? E realmente super rápido mesmo, tá? Vocês não pegaram a época de telefone discado em que a gente ia baixar Pokémon Yellow para jogar no emulador do Game Boy, aí meu colega ligava o computador dele 2 horas da manhã, eu acho, que não contava o pulso, contava 2 horas da manhã para 8 horas da manhã do domingo, acho que era no domingo que era assim, se não me engano. E colocava o Pokémon Yellow para baixar, e quando era de manhã, estava terminando de baixar fantásticos 10 megas. Né? 10 megas hoje é o tamanho de uma foto de um celular mediano. Né? Então, assim, essa internet que vocês usam aqui, até mesmo a velocidade da internet muda o comportamento do usuário. Voltando para a questão do texto aqui, vocês nasceram em uma internet, né, que é a chamada internet 3.0, né, que é a internet semântica, né, que os conteúdos começam agora a fazer sentido. E tudo isso só é possível, todas essas questões de sugestões e tudo mais, só é possível justamente por conta disso. Porque agora eu começo a perceber que Arley gosta muito de ouvir Calcinha Preta. Então, quando ele abrir de novo o Deezer, né, e eu quero ele muito tempo na minha plataforma, porque quanto mais tempo ele passa, melhor para mim, eu vou começar a sugerir agora, por exemplo, não só Calcinha Preta, mas eu vou sugerir Aviões do Forró, porque eu não sei se é a mesma coisa, mas deve ter alguma relação, já que pertence ao mesmo gênero. Eu vou sugerir Mastruz com Leite, sei lá, né? E aí ele começa a ouvir essas coisas. Agora, fica o questionamento: será que é realmente uma vontade livre dele ter o contato com esse novo universo musical e, vamos dizer assim, se tornar fã, querer ir a show, querer participar, querer estar dentro desses eventos? Será que realmente foi uma decisão consciente dele? Né? Então, assim, essa é uma das discussões. Agora, entenda que a gente ainda não chegou na proposta, porque a proposta é que vai sintetizar tudo isso que a gente vai discutir aqui. Olha o que ela diz lá. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, padrão isso aqui, né? Redige um texto dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. E aí vem manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. De tudo que a gente discutiu aqui é o seguinte: eu sei quem você é, eu sei do que você gosta, e é isso que eu vou te fornecer. E mais algumas coisinhas. Né? Então, eu sei que você tem um gosto musical X. Então, eu vou começar a te mostrar coisas que estão próximas desse gosto musical X, e talvez até, de certa forma, evite que você comece a gostar de Y. Porque agora você está focado naquilo ali. Né? Eu tive algumas discussões, vamos dizer, né, com algumas pessoas em relação a essa questão das fake news, né? E eu vou dizer de novo, não estou falando da política, né? Mas do quão danosas elas são, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista histórico, do ponto de vista legal, né? Porque apesar dela não ser crime, mas ela pode, por meio dela, você pode cometer um crime, né? Eu não sei se vocês lembram de um caso, há alguns anos, de uma moradora X aí de uma cidade qualquer, que foi espancada até a morte por moradores, porque saiu uma notícia de que ela violentava os bebês que ela cuidava. Eu acho que ela era babá e ela cometia violência sexual com essas crianças, que nunca aconteceu. Né? E essa fake news, né, o conceito de fake news é justamente isso, fez com que uma população tomasse uma atitude assim completamente bárbara, mas
Eu não estou justificando, pelo amor de Cristo. Mas, assim, compreensível do ponto de vista da prática, né? Porque a gente entende que uma criança não tem como se defender e realmente é algo que causa revolta, não é esse ponto que eu estou discutindo. Mas ela se fez enquanto Estado, né? Uma coisa que não cabe a ela, né? O direito de punir. Não cabe à população fazer isso, a ninguém é permitido isso, e tirou a vida de uma pessoa que não havia cometido o crime. Né? Então, a maneira como as informações da internet podem, né, de alguma forma, direcionar o comportamento dos indivíduos é algo assim espantoso, tá? É espantoso. E é uma coisa que, assim, você não precisa ser... E aí eu vou ampliar um pouquinho a discussão para já a gente voltar para essa questão da manipulação de acordo com os dados da internet, que é uma coisa bem específica. Mas, por exemplo, a maioria dos canais que eu acompanho no YouTube são canais de tecnologia e são canais de fora. E esses dias eu me peguei vendo, né, eu parei para prestar atenção no que eu estava fazendo. Eu me peguei vendo para comprar uma garrafa de água, né, aquelas garrafas térmicas, né, mas para água especificamente, de um dos sites que eu acompanho. E vendo o preço, né, e pensando, $30 não é muita coisa. E esquecendo que $30 aqui é 50 mil reais, né? E vendo taxa de importação, quanto é que ficava, e depois você caiu a ficha. Opa, peraí. 2 rins, né? 50 mil reais ou 2 rins. Então, assim, cara, eu não preciso de uma garrafa d'água. Né? Mas a propaganda, o contexto, todo aquele conceito que é construído, mesmo que você saiba o que você está fazendo, tem hora que você dá uma deslizada, né? E assim, voltando para a questão da temática aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, é assim, ó, eu conheço quem é o usuário. Então, com base nesse conhecimento, eu vou tentar manipulá-lo de alguma forma. De que forma? Das mais variadas possíveis. Eu quero que ele compre um produto para mim. Eu quero que ele compre um produto meu. Então, eu vou começar a trazer ali informações, por exemplo, na música. Por exemplo, o Spotify tem uma versão gratuita. Não sei se é assim ainda. Eu não uso o Spotify, eu uso o Deezer. Mas eu usei ele algumas vezes para ver. Como é que funcionava a plataforma, e o Spotify, a versão gratuita dele, me corrija se eu estiver errado aí, ela tem as propagandas. Então, por exemplo, você termina de ouvir uma música para outra, ou 2 músicas, não sei exatamente como é o intervalo, mas aí aparece uma propaganda ali. Pode ter certeza que aquela propaganda que você ouviu, aquela específica que você ouviu, não foi por acaso, tá? Normalmente a propaganda, pelo menos no tempo que eu usei, né, foram algumas semanas só para testar como era, eram propagandas da própria plataforma, mas eu não sei se tem propagandas de terceiros agora. Se tiver propagandas de terceiro, pode ter certeza que ela foi escolhida a dedo para você. E existe, assim, a gente sabe que existe, né? Uma troca de informações entre esses serviços de internet. Então, quando você está comprando uma coisa nas Americanas, né? E está vendo lá, está abrindo as abas lá, vendo televisões, alguma coisa nesse tipo, depois começa a aparecer no Facebook, é porque sim, eles têm sim uma troca de informações entre eles. Né? Então, a gente sabe que existe essa troca de informações, e uma coisa que eu não lembro de ter lido aí no texto, tem uma coisa chamada de metadados, que muitas vezes é o que me interessa muito mais para as empresas do que seus dados em si. O que é o metadado? Por exemplo, eu vou conversar, sei lá, com o Felipe pelo WhatsApp. O metadado nada mais é o seguinte: Rodolfo, a pessoa, mandou uma mensagem há tantas horas para Felipe. Felipe mandou uma mensagem de volta para Rodolfo há tantas horas. Onde é que Rodolfo estava? Tem lá a geolocalização, né? Rodolfo estava em tal lugar. E aí Felipe estava onde? Felipe estava em tal lugar. E esses metadados, não é a mensagem em si, não é o que eu mandei para Felipe. E aí, beleza? E ele, e aí, suave. Não são essas 2 mensagens que eles estão trocando entre si. É esse metadado, esse dado que está além. Né? São essas informações só de quem é o usuário, onde ele está, que hora ele mandou, para quem ele mandou, que hora ele teve a resposta. Porque ali eles conseguem traçar um perfil de comportamento do usuário, só com aquilo ali. Óbvio, se eles tiverem acesso às informações, é muito mais fácil, mas aí a possibilidade de ser pego e ter uma empresa recebendo uma multa bilionária aí é grande. Os metadados já são suficientes, porque teoricamente não é nenhuma invasão de privacidade. Teoricamente aí. Então, assim, essa troca de informações às vezes vale muito mais para eles do que a própria informação em si, o próprio texto em si que está sendo trocado ali.
Então, vamos aqui agora para a leitura de alguns textos. Então, essa aqui é a redação da Carolina Mendes Pereira. Eu vou fazer primeiro toda a leitura do parágrafo e depois eu vou fazendo as marcações aqui que eu quero fazer para mostrar para vocês como entender o texto motivador é importante para você conseguir apresentar a tese, que finalmente era o que a gente tinha proposto fazer nessa aula, tá? Então, olha o que ela diz aí. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvido por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Nós vamos focar aqui na apresentação do tema, tá bom? A música de Gilberto Gil, da qual ela fala, é essa daqui, ó. Eu não sei se vocês, todo mundo conhece. Eu não sei nem se eu posso mostrar, mas posso, que é só a letra. Deixa eu abrir aqui. Cadê o Magalu? Só para mostrar a letra para vocês, olha. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, viu? Preste atenção no trocadilho. Que aproveite a vazante da infomaré, que leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. A letra continua, depois vocês podem dar uma procurada, mas basicamente eu não lembro exatamente quando essa música foi criada. Deixa eu ver se eu acho a data dela aqui. Eu não sei se eu vou achar. Eu não sei se aqui no Cifra Clube tem. Aqui, ó, 21 anos depois. 21 anos, então. 2007, né? Ou 97. Então, olha só. Aqui, 96, na verdade, né? Ele fez a música. Então, 96, gente, foi a época que a internet, aqui no Brasil, começou a criar, vamos dizer assim, começou a fincar os pés, porque 95 foi o ano que ela veio para cá. Né? 95 é o ano que a internet oficialmente estreia no Brasil, aberta ao público. E nesse período, o Gilberto, que é uma pessoa extremamente inteligente, percebeu o universo de informações que apareceu para as pessoas. Né? E é o que acontece. A gente tinha a possibilidade de aprender tudo que a gente quisesse por meio da internet. Naquele período ainda não, porque talvez ela ainda não tivesse, vamos dizer assim, tão robusta como ela é hoje, mas ela já era algo a ser considerado, pelo menos, respeitado, vamos dizer assim. Hoje em dia nem se fala. Mas aí eu pergunto para vocês. Me digam aí se eu estiver errado, tá? Facebook? Instagram? Twitter? YouTube? Netflix para quem racha com alguém ou pega a conta do vizinho? Amazon Prime, serviço de streaming? E um ou outro site de memes. Fora isso, o que é que vocês veem na internet? Né? Então, assim, o que aconteceu com a internet? Né? O que aconteceu com essa possibilidade infinita que nós tínhamos? Pode falar, Felipe. O que aconteceu com essa possibilidade infinita que nós tínhamos de... Acabou a reunião? Não, né? Pessoal, vocês estão me vendo aí? Deu um retorno aí no chat? Ah, tá. Deu um susto agora que o Felipe falou Rodolfo, eu pensei que tinha sumido. É porque, na verdade, aqui não tem tempo, né? No Zoom é que tem. Tinha bugado? Como assim, cara? Então, vamos lá. O que eu estava dizendo aqui é o seguinte. O que aconteceu com essa possibilidade que a gente tinha de internet? Né? De procurar de tudo. Ó, rápido aqui. Eu não sei se vocês estão vendo aqui na parte de cima. Acho que dá, né, para ver? Eu tenho um monte de abas aqui que eu vou criando, as coisas que eu vou abrindo e vou tentando separar aqui por vou dizer tópico, mas de alguma forma algo que me ajude a identificar aqui. E assim, à medida que você vai abrindo, eu vou abrindo isso aqui, tem muita coisa que eu vou pesquisando e vou salvando, né?
Mas tem coisas na internet que você acaba não sabendo que existem porque você fica focado em coisas, em outras específicas. Então, por exemplo, eu sempre estou usando o YouTube, eu sempre estou usando a Netflix, eu sempre estou usando a Amazon Prime. Eu não tenho mais rede social, felizmente, né? Eu ainda tenho o Instagram aberto, mas eu nem publico nada. Eu acho que eu nunca publiquei nada lá, publiquei uma coisa só. E essas coisas de programação que normalmente eu estou utilizando. De resto, né? E aí sites de notícia um ou outro que eu acompanho para ver o que está acontecendo. Mas entenda, tem coisas assim que são geniais. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Nuclear Bomb. Tem um site. Eu acho que eu mostrei isso aqui para vocês no primeiro ano. Acho que é Nuke Me, se eu não me engano. Deixa eu ver se é assim. Aqui, esse aqui, ó. Esse maluco aqui, ele fez um site. Eu volto já para a proposta, mas só para mostrar para vocês como a gente não conhece nada da internet. Ele fez um site para mostrar o quão destrutiva é uma bomba atômica. Né? E aí o que ele fez? Ele pegou o Google Maps e aí você tem a opção de escolher uma determinada localização. Deixa eu ver se eu acho o Brejo Santo aqui. Para cá. Ui, quase que eu coloco em cima da cidade, hein? Errei só por algumas centenas de quilômetros, mas vamos lá. Então tá aqui, ó, Brejo Santo, né? Deixa eu colocar o mapa satélite, pronto. Ele dá essa possibilidade de você escolher. Foto preto e branco, não entendi isso agora. Você escolhe o mapa e você tem como escolher uma bomba atômica para ver como seria a explosão, né? Então aqui, olha, eu posso, por exemplo, colocar aqui uma... Deixa eu ver... Escolher um preset. As bombas que já foram soltas. Deixa eu ver se eu acho a de Hiroshima aqui, ó. Eu acho que é a Fat Man, se não me engano. Pronto, a Fat Man é de Nagasaki, que foi jogada em Nagasaki, né? Galera, esse aqui seria o estrago em Brejo Santo, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Então, o céu está escurecendo. Esse aqui seria, ao lado direito aqui, ele tem aqui, ó, Fireball, né, que é o raio de explosão realmente, né? Que são os 200, no caso, seriam 200 metros, né? Essa área aqui mais amarronzada, eu acho, é a área da explosão em si do ar sendo jogado para fora com muita força. A área de radiação viria até aqui, essa verde. Aqui é uma área em que você tem um impacto ainda, mas ele é um pouquinho mais moderado. E aqui você tem uma área mais leve, né, vamos dizer assim. Essa daqui é a bomba que foi soltada em Hiroshima. Não sei se vocês perceberam, Brejo Santo, tchau, né? Só estou mostrando isso aqui para vocês, a título de curiosidade, lógico, mas para mostrar que você fica em redes sociais e você não vê isso aqui. Eu estava lendo ontem o estudo sobre a hidroxicloroquina, que foi um estudo que foi publicado com 96 mil pacientes, né? É um levantamento de casos lá que eles fizeram. E eu fui ler o estudo, né? Tá em inglês e tal. E eu fui vendo assim que se você está em rede social, você no máximo vê o link, mas você não vê o estudo em si, né? Eu acho que eu tinha até baixado aqui. 96,000 Chloroquine Study. Eu acho que é assim. Deve estar errado no inglês aí, mas é só para eu mostrar para vocês. Caramba, eu abri ontem. Aqui, esse aqui. Rodolfo, mas está em inglês, beleza, mas você pode jogar no Google Tradutor, né? Então, assim, eu sei que eu tô falando para muitos aqui, né? Aí tem muita gente que diz assim, Rodolfo, mas eu estou pegando os textos em inglês, eu não tenho como ler. E o Google Tradutor aqui? Eu não vou perguntar, óbvio que vocês não vão responder, mas quantos de vocês não sabiam disso? Então, assim, voltando lá para o texto.
Perceba como a internet oferece um monte de coisas que às vezes a gente não conhece, né? E aí o mais interessante, aí agora voltando para a proposta, para a gente focar aqui nessa meia hora final e poder finalizar a aula. Esse trecho aqui todinho, ó, é a apresentação do tema dela. Certo? Essa parte final aqui a gente pode considerar como a tese, mas a gente vai fazer algumas considerações em relação à tese depois. Mas isso aqui tudo a gente pode considerar como sendo a apresentação da temática. Você sabe do que ela vai falar dali para frente. Né? Quando você termina esse tópico aqui, você já consegue identificar o que ela vai expor no texto dela. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui com bastante veemência para vocês? Questão da intertextualidade. O que é isso, Rodolfo? É você fazer com que o seu texto converse com outros textos, seja eles quais forem. Pela internet é uma música. Não é um livro, não é um artigo, não é um outro texto dissertativo, não é uma reportagem, não é uma notícia, é uma música. E ela está fazendo esses dois textos conversarem porque eles fazem parte de um mesmo contexto. Né? Então, quando a gente se propõe a escrever a dissertação do Enem, e essa apresentação do tema, ela requer que você tenha o que a gente chama, o que os professores aí têm chamado de repertório, né? Que você conheça. Ela conhece a música, então quando ela pegou o texto, ela lembrou logo, eita, tem aquela música de Gilberto Gil que fala na internet, e falava como era bom, né? Um monte de coisa que a gente tinha para ver, só que agora a gente não está vendo porque a gente está preso tempo demais nas redes sociais ou nos serviços de streaming, e a gente só vê o que eles querem, que é a sugestão, a gente só vai colocando lá as sugestões, vai assistindo e deixa de procurar outras coisas. Olha como é simples, falando assim, né? Como é simples, né? Você fazer essa relação e apresentar todo o tema e contextualizar. Perceba que tudo que ela expôs aqui está dentro daquilo que foi discutido dentro dos textos, né? Inclusive a questão lá dos algoritmos, que ela fez questão de citar aqui em algum lugar, que deu, com o avanço dos algoritmos. Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados, ó, ela trouxe para você aqui toda essa informação. Tá? Só um minuto. Fofinhos, estão me vendo, me ouvindo, vendo a tela direitinho? 2 ou 3 aí falaram aí que deu umas travadas aí, mas para os demais, tá ok? Dá para ver tranquilo? Tá ok. Então, olha só, então vou continuar, tá? Então, olha aqui, ó, ela trazendo aquela informação, talvez seja a tua internet, Felipe, vê se tu fica um pouquinho mais próximo do roteador e sai do LoL aí, ou do Free Fire. Então, olha só, ela trouxe aqui, ó, nesse tópico aqui, a referência aos textos que foram mencionados lá. O corretor vê isso de uma maneira assim, vê com os olhinhos brilhando. Opa, ela conseguiu trazer a referência sem ter que copiar nada. Né? Então, você conseguiu trazer aqui referência ao que foi falado nos textos motivadores, você entendeu o que era esperado, né, para o seu texto. Com base nos textos motivadores, você conseguiu trazer informações que eles mencionaram, que eles trouxeram de alguma forma, sem precisar copiar. Né? A gente não vai fazer a leitura do texto todo, mas eu só quero deixar claro aqui para vocês, ó, é essa capacidade que essa candidata aqui específica teve de contextualizar com coisas que não estão no referencial teórico da prova, no caso lá nos textos motivadores, certo? Ela trouxe uma música, ela contextualizou, ela não necessariamente teve que fazer fazer uso daquelas ferramentas, né, de argumentação que a gente diz lá, contextualização histórica, dados estatísticos e tudo mais. Ela fez uma referência a uma música. Tá? Então, aqui ela conseguiu construir tudo isso. Uma última coisa que eu quero falar antes para a gente passar pro próximo texto. Estou só respondendo um aluno aqui que estava querendo entrar, viu? Quando você faz esse primeiro parágrafo, faz a apresentação do tema, é importante que você veja se existem as palavras-chave. Rodolfo, o que é palavra-chave?
que apareceu aqui em praticamente todos os textos? Algoritmo, né? Meu Deus do céu. Ó, se você observar, algoritmo apareceu em todos os textos pelo menos uma vez, né? Eu acho que nesse aqui, eu não lembro se nesse aqui ele aparece. Não, nesse aqui ele não aparece. Mas a palavra algoritmo apareceu em dois de quatro textos, né? Aqui, nesse daqui também não aparece, mas esse aqui é um dado governamental que não tinha muita relação a princípio, né? Então, olha só. Se você observar aqui no texto, ela trouxe algoritmo, mecanismos de controle, né? Que aí eu estou marcando aqui só as palavras-chave, né? Digital, porque a gente está falando do mundo digital, mundo da internet. Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. Aplicativos, ó. Jesus. Pessoal, eu estou precisando de uma mesa para poder fazer essas coisas aqui, tá? Uma mesa digitalizadora, é baratinha, que eu estou vendo, é só R$500. Eu vou começar a abrir o potinho para vocês me ajudarem, tá? Então, olha só. E aqui, cultural, eu vou até chamar a atenção aqui para essa ideia de cultural. Todas as palavras-chave que a gente... Superchat, obrigado. Todas as palavras-chave que você encontrou lá no texto, ou pelo menos que de alguma forma tem referência com aquilo que estava lá nos textos motivadores, estão aqui na introdução dela. Com certeza vão estar no do próximo candidato. Vamos dar uma olhada lá agora. Deixa eu mudar a cor aqui de volta para o azul. Acho que era esse azul, né? Vamos lá. Tem um comentário aqui, né? Depois quando eu mandar para vocês podem dar uma lida. Uma coisa que eu quero chamar logo a atenção aqui. É óbvio que eu não quero que vocês se preocupem com isso, tá? Fique bem claro. Mas aqui, eu não sei se ficou exatamente assim lá no texto dela, 6 linhas, mas aqui você tem 6 linhas. Lá você tem 3, 6, 7, 8. Então, provavelmente, a introdução dessa candidata aqui ficou maior do que a desse candidato aqui. And. Tanto faz, né? Contanto que... Tanto faz, tem uma aspas, tem uma vírgulazinha aí. Mas, contanto que você consiga apresentar o tema e a tese, agora sim, apresentar o tema e a tese eu vou falar disso, a minha tese é essa, né? Faz isso e lembra-se de atravessar a calçada, tá bom? Então, olha só, o tamanho da introdução, brincadeiras à parte, mas o tamanho da introdução a gente já falou isso com vocês. O que você tem que se preocupar é o que você está apresentando na introdução. O tamanho físico que ela vai ter depois, eu não vou dizer que é irrelevante, mas ele é menos representativo, ele é menos importante daquilo que você realmente precisa, tá? O que você precisa observar no seu texto é justamente, você conseguiu apresentar o tema, contextualizar o tema para o leitor de uma maneira eficiente? Você conseguiu apresentar dentro daquela contextualização qual é o seu posicionamento? Se você fez isso, show! Rodolfo deu só 4 linhas, mas ficou muito claro para mim o contexto e a tese? Ficou, então beleza. Tá? A gente só vai trabalhar depois com calma essa questão de tamanho e tal, para tentar, eu não vou dizer fazer um parâmetro, mas pelo menos mostrar para vocês ali que, por exemplo, em 2 linhas não tem como você fazer isso. Né? Não existe concisão no mundo suficiente que permita você fazer a total contextualização e apresentação de tese em 2 linhas. Eu acho improvável. Prove-me o contrário, né? Se você conseguir, mas eu não consigo vislumbrar uma coisa dessa. E também não faz sentido uma introdução de 10 linhas. É muito provável que você já esteja argumentando ali, né? Ou pelo menos você poderia ter sido mais conciso e guardar algumas dessas informações para o desenvolvimento. Mas cenas para próximos capítulos. Voltando aqui. Então, olha como é que o Matheus escreveu o texto dele. Coloquei o azul, coloquei. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Essa aqui é a redação padrão, né? Paybuff.
tema e tese bem claras, né? Ela é bem espartana, ela não tem... eu não estou nem criticando, muito pelo contrário, tá? Até porque ele tirou 1000. Mas ela não tem todo esse colorido aqui contextualizado, né, da redação da Carolina, mas ela é uma redação eficiente, né? E eu confesso assim que eu até prefiro que vocês, se vocês saírem até o fim do ano conseguindo fazer um parágrafo como esse aqui, eficiente, show, né? Então, o que acontece? Aqui ele consegue apresentar bem claramente, ó, qual é o tema. Rodolfo, mas como é que tu consegue assim diferenciar essa questão do tema e da tese assim tão facilmente? É porque a tese, gente, é uma assertiva, é uma afirmação, é um posicionamento. Qual é o posicionamento dele aqui? A negligência do governo e a mentalidade individualista dos empresários são culpados pelo controle do usuário. Ponto. Necessariamente é? Pode ser? Pode. Não sei. Me convença. E aí, com base nisso aqui, é que ele vai escrever os parágrafos de desenvolvimento e concluir a proposta dele, né? Então, aqui ó, é onde você consegue perceber essa informação, afirmação mais incisiva, essa descida do muro, vamos dizer assim, né? Esse fincar de pés aí em relação a uma opinião, que é onde você vai ter sua tese, tá? A gente vai falar da tese na próxima aula, mas fica bem claro como você consegue diferenciar aqui um do outro. E o que eu quero no texto de vocês é que vocês façam como no texto dele aqui, fique bem claro para o corretor o que é um e o que é outro, certo? Quanto mais claro para o corretor, não significa dizer que você vai empobrecer seu texto. Você vai tornar ele mais simples, de certa forma, mas quanto mais claro para o corretor ficar o seu posicionamento e a apresentação do seu contexto ali de informação, melhor. Então aqui o que acontece? Ó, o advento da internet possibilitou um avanço de formas, aí voltando para a questão das palavras-chave, né? Ó, internet, o avanço das formas de comunicação permitiu maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados, está aqui, ó, outra palavra-chave que está lá na produção, né? De usuários se mostra um grande problema. Apesar dos esforços para coibir essa prática, combate à manipulação por meio, de usuários por meio de controle de dados, de novo aqui, né? Representa um enorme desafio. Então, na introdução dele, ele conseguiu apresentar na tese, deixa eu até colocar da outra cor para ficar padrãozinho, né? Na introdução dele, ele conseguiu trazer todas as informações, ou pelo menos conseguiu colocar ali todas as palavras-chave que me ajudam a identificar qual é a temática dele. E são as palavras-chave que eu consigo relacionar com o texto lá em cima. Então tá aqui, manipulação, qual era a outra palavra? Dados, né? Aqui. Então perceba que na introdução eu já consigo sair, né, desse trecho do texto sabendo o que eu vou encontrar no resto, ao longo no decorrer do texto, né, no final do texto. Esse aqui, inclusive, eu tinha dado uma lida nele antes. Eu achei interessante que a banca está aceitando esse último parágrafo aqui agora, né? Eu não sei se isso vai acontecer com todo mundo. A conclusão, ela está considerando esse último parágrafo como parte da conclusão, né? Eu tenho que sentar e confesso que dar uma lida sobre isso aqui, que é a primeira vez que eu vejo, né? Até vi um ou outro professor de cursinho falando sobre isso, que é essa afirmação, como é que eles chamam, meu Deus? Me fugiu o nome agora. Mas é uma citação para encerrar o texto, né? Quase que um epílogo. Essa afirmação aqui, num parágrafo separado, eu achei interessante de ter visto, né? Vou depois me debruçar um pouquinho mais com calma para ver se a gente percebe isso. Sim, Felipe, eu também achei. Agora é aquela situação. Funcionou, né? Mas cuidado, vocês não vão aprender a fazer isso, porque às vezes acontece de não funcionar, né? Enfim, vamos só fazer a leitura do último aqui para a gente poder encerrar. Da Luísa Souza, tá? Deixa eu mudar a cor aqui de novo do lápis. Vamos lá. Então, olha como é que ela começa aqui. A revolução técnico-científico-informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais,
Tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou aderir a posições políticas, é imprescindível buscar políticas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Mesma coisa, ó. Olha aqui o posicionamento dele. Ó. É imprescindível buscar, é necessário, é urgente criarmos ferramentas para evitar, para inibir essa manipulação do comportamento das pessoas, tá? Então, olha só. Se a gente tiver de marcar, né? Ó, aqui, acho que eu estou marcando certo, né? A apresentação do tema, né? Vamos procurar as palavras-chave. Eu marquei aqui. Na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor da informática e telecomunicações. A gente pode marcar, eu vou marcar informática aqui porque tem relação, né? Porque a gente está falando de dados na internet, né? Ela fala aqui na técnica científica e informacional. Embora o movimento... Poxa. Ah, sim. Tu tinha saído, é, Cíntia? Cíntia? Ah, tá, desculpa. Não, eu tô continuando a análise dos parágrafos aqui, certo? Mas eu vou subir essa aula aqui pro YouTube, viu? Tá, vai estar lá. Depois que eu terminar aqui, eu já subo ela, tá bom? Então, olha só. Então, aqui, ó, esse trecho aqui marcado em azul, para cima e os demais aí, é a apresentação da temática. O que eu estou fazendo aqui agora é marcar as palavras-chave que a gente consegue relacionar com a proposta, né? Então, informática, democratização do acesso às ferramentas digitais. Tem o digital aqui, né, para reforçar essa ideia de que a gente está falando de internet. Tem a ideia das redes sociais, que eu poderia colocar também como sendo uma expressão-chave, ou palavra-chave. Invasão da privacidade, olha, invasão e privacidade, né? Em virtude do controle de dados, né, ó, também relacionado a temática que está sendo abordada lá na proposta, não é assim? Então, ó, perceba que tudo aquilo que ela está falando aqui, ela mesmo, está certo, ela está falando aqui tem relação com aquilo que foi colocado na proposta, né? Vou chamar a atenção para isso aqui, ó. A revolução técnico-informacional científica, ou técnico-científico informacional. Ela está fazendo aqui uma retomada histórica, né? Uma referência histórica. Para ajudar na contextualização. Então, lá do final da década de 70 para cá, aconteceu a Revolução Industrial, que começou a surgir computação, tecnologia, blá, blá, blá. Quer dizer, ó, eu estou começando a colocar aqui para você, leitor, uma base para você poder se apoiar e entender o que eu vou falar daqui para frente. Então, ó, a gente está falando aqui de 1970 para cá, né, que é quando começa realmente a revolução tecnológica e depois começa a surgir a internet e tudo mais. Essa internet surgiu antes, mas que a gente começa a perceber o quanto a possibilidade de conexão e troca de informações entre as pessoas é essencial para a nossa vida hoje, né? Quer dizer, a gente está tendo aula online, né? Então, eu acho que prova maior do que como a tecnologia tem permitido esse fluxo de informações. E entenda, a gente está dando aula, não, a gente está tendo aula não, a gente está tendo aula com vídeo, com áudio e com apresentação de texto ao mesmo tempo, né? Então, assim, tudo relacionado a essa questão da revolução tecnológica lá do final da década de 70. E perceba como ela traz isso para dentro do texto e me ajuda o leitor a perceber o quanto essa evolução tecnológica mudou a nossa vida. Então, primeiro ela traz esse processo, seria inviável 2 décadas atrás. E a televisão? Né? A televisão, ela foi... eu não vou dizer que tem o mesmo alcance da internet, porque não tem. Agora, sim, durante muito tempo... sim, o telecurso, eu sei que você falou na brincadeira, mas o telecurso, né? Mas assim, não, em tempo real não. Em tempo real não, realmente não. Né? Mas a televisão ela tem essa capacidade de também manipular, né? Ela também tem essa capacidade de manipular.
É porque toda e qualquer coisa que a gente cita aqui acaba tomando cunho político, né? E vocês sabem que eu não gosto de entrar nesse tipo de discussão porque não é minha função enquanto professor, né? Pelo menos não de língua portuguesa e também eu não acho ético. Mas, assim, a gente sabe de inúmeros casos, várias situações de as coisas serem apresentadas para o grande público, né, de uma maneira que não muito correspondente à realidade dos fatos, né? E isso gerar algumas situações, ter algumas consequências assim que não foram muito benéficas, né, para a população de uma maneira geral, para a sociedade de uma maneira geral, para o país de uma maneira geral. E eu nem falo só do Brasil, eu falo de basicamente todos os países do mundo, né? Alguns países são um pouquinho mais letrados e isso ocorre com menos frequência, mas assim, a televisão tinha esse papel, né? Hoje são as redes sociais, né, que virou... E assim, quando eu digo que eu me livrei das redes sociais, e parece assim um tanto desdenhoso, porque mas realmente assim foi um divisor de águas, porque você perde muito tempo e você começa a ver certas coisas que, se você não tiver o cuidado de filtrar, você começa realmente a reproduzir certos discursos que não fazem o menor sentido. E eu falo assim, tem coisas que, óbvio, você não percebe que não faz o menor sentido, mas tem algumas informações que são levemente modificadas que aí de duas a uma. Ou você começa a checar tudo que aparece no seu feed de redes sociais, né? Checar um por um, procurar em vários sites, e aí você não tem mais vida social, né? Vale, você não tem mais vida se você for fazer isso. Ou você começa a absorver essas coisas como se fossem verdade, né? E eu não estou falando de coisas aberrantes, não, são coisas do dia a dia mesmo. E a Arley falou aí do documentário A Terra é Plana, né? Eu acho que eu até recomendei ele para vocês também. O propósito do documentário, quando você lê, parece assim, eita, será possível que vão defender que a Terra é plana, né? Tudo que eu aprendi. Mas uma coisa que eu acho interessante, quantos de vocês sabem explicar por que a Terra realmente não é plana? Né? Matematicamente, fisicamente. Ah, mas não. Quantos sabem explicar? E aí a gente não entende por que tanta gente pensa que a Terra é plana, mas a gente depois não para raciocinar na precariedade, por exemplo, dos sistemas educacionais ao redor do mundo, que deixam uma ideia que não tem base científica chegar às pessoas como isso. Né? Não, Jari, não. Eu quero que você responda. Então, assim, quando no documentário lá, por exemplo, você percebe essa desconexão com a realidade e tem gente lá que tem formação superior, né? Aí tem gente que tem formação superior e acredita numa coisa que não tem qualquer comprovação, não tem qualquer base científica, né? Então, voltando para cá, essa questão da revolução técnico-científica informacional é uma contextualização que ela traz que te ajuda a apresentar o tema de uma maneira histórico-sociológica. Então, você não só tem fatos que explicam, por exemplo, o boom da internet na década de 90, né, hoje em dia o boom das redes sociais dos anos 2000 para cá e tudo mais, como também a gente chegar a um problema de ter que discutir no Senado problemas relacionados a fake news. Então, é esse tipo de contextualização que você tem que tentar construir dentro do seu texto, certo? Entenda aqui, que se eu colocar aqui, deixa eu até ver se eu copio aqui para não ter que digitar tudo. A Revolução Técnico-Científica Informacional. Isso aqui, com certeza, foram leituras... Deixa eu voltar aqui. Foram leituras que ela fez... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vai aparecer. Aqui. Do mundo da educação, que eu sei que muitos de vocês usam, né, para estudar. Ou pelo menos dar uma revisada, né? Ele tem um texto inteirinho para isso aqui. Eu não vou fazer a leitura dele aqui, lógico, mas se você voltar, olha a quantidade de links que aparece. Inclusive tem aqui, 1.400.000 resultados. Não sei se dá para todo mundo ver aí, 1.400.000 resultados. Só sobre essa questão técnico-científica informacional. Então, dentro do texto do Enem, dentro da introdução do Enem, quando você apresenta o tema, eu corretor, quero saber se você tem bagagem, eu quero saber se você tem leitura, eu quero saber se você conhece o mundo no qual você vive. E uma dessas situações, por exemplo, pode ser apresentada pode ser construída pela apresentação de conceitos históricos sociológicos, né? Como, por exemplo, a Revolução Técnico-Científica, informação, geográficos até, de certa forma, né? Isso também alterou a maneira como o homem altera o ambiente em que ele vive, né? O espaço geográfico no qual ele vive. Por exemplo, a gente está trabalhando em casa agora, a gente está deixando de se locomover, muitas pessoas estão deixando de ir para os centros urbanos, eles estão ficando menos inchados, né, nesse período
de pandemia, em que a gente está em quarentena, mas ainda assim as pessoas estão trabalhando, então elas estão realizando atividades produtivas que vão movimentar a economia, enfim, tudo isso tem uma implicação de uma certa forma. E ela consegue trazer isso de maneira muito sintética, né, de uma maneira muito simplificada, mas ela consegue trazer, tá? Então, assim, basicamente, gente, o que eu queria retomar hoje, né, não foi uma aula especificamente só sobre isso, mas eu queria retomar algumas discussões que a gente começou a fazer no laboratório, dado esse tempo que a gente teve de desencontro, né, por conta da quarentena, mas eu acredito que daqui para as próximas semanas a gente consiga normalizar. Primeira coisa para eu encerrar aqui. Vou fazer o possível para sábado a gente fazer um outro encontro do laboratório, tá? Vou conversar com a Antonielli e com o Kilvia e ver se a gente já consegue adiantar mais uma aula essa semana. E aí a gente ficaria devendo duas, né? Dois encontros do laboratório. Então vou fazer o possível para a gente conseguir coordenar para sábado, provavelmente a gente conseguir ter uma aula, tá bom? Cara, amanhã não dá certo, pelo menos para mim não dá. Durante a semana tá meio corrida aqui também. Eu vou terminar isso aqui e vou fazer um tutorial para vocês explicando como subir os vídeos, foto de atividade, essas coisas para o Google Drive para mandar para vocês. Né? Eu tenho que fazer isso aí porque tem gente que está tendo problema lá no sala de aula, né? E pelo Google Drive vocês mandam só o link da foto ou de alguma outra coisa e pode ser que a gente consiga contornar esse problema e aí vocês não tem que estar fludando aí o WhatsApp dos professores, né? Que haja memória. Segunda coisa, as atividades lá já tem as salas, né? Eu acho até que eu vou criar uma outra sala, né, com um laboratório de redação, uma sala só para o laboratório de redação para desfazer daquele monte de coisas que vocês já têm lá nas salas de vocês. Manda o link lá no grupo que está o pessoal do ensino médio para eles repassarem para vocês para ficar uma coisa separada, tá? Para não ficar aquele monte de coisas lá, até mesmo porque tem a disciplina de redação de vocês. Então, a gente meio que quer desvincular um pouquinho isso daí. Eu vou ver se eu já faço isso agora, para a gente conseguir controlar melhor. E aí, né, a gente vai ficar naquele esquema. Uma semana aula, aliás, agora que a gente está à distância, tem que ser desse jeito. A gente vai dar a aula e aí vocês vão fazer as produções, fotografar, mandar para a gente. Ou subindo pelo aplicativo, ou mandando pelo Google Drive, mas aí vocês vão mandar para que a gente possa fazer as correções, tá? Eu não vou garantir que toda semana vai ser uma redação, pelo menos para o terceiro ano eu sei que vai, né? A gente já tinha discutido isso, eu, Kivia e Antonielli, porque teoricamente já passou as férias, né? Então vai ser uma semana para uma redação para cada semana. Para o primeiro e para o segundo ano vai alternar um pouquinho. Para o primeiro vai ter uma produção um pouquinho menor, para o segundo já vai ter mais algumas redações para serem produzidas, mas para o terceiro vai ser redação toda semana, tá? E aí quando a gente conseguir normalizar tudo, né? For mandando essas correções e tudo mais para vocês, a gente vai avançando no conteúdo. E se talvez daqui para o final do ano seja possível nós retornarmos às aulas presenciais, né? A gente vai fazer o possível para voltar as correções, vai fazer as produções em sala, né? A gente podendo dar uma assistência maior, tá bom? Fofinhos, era isso por hoje. Agradeço aí a paciência dos 25 que permaneceram conosco. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar aí agora. Se tem alguma observação a ser feita. Porque senão nós vamos encerrando por aqui. Pronto. Disse as fichas de leitura, cara, eu tenho que conversar com a direção. Porque, assim, as minhas já estão prontas, né? As questões em si e tudo mais, já está tudo pronto. Eu só tenho que conversar com a direção e com a coordenação, porque, na verdade, não sou só eu, né? Todos os professores de língua portuguesa estão com essas fichas suspensas. Para vocês, não, né? São longe por quê? Mas, assim, eu vou fazer o possível para resolver isso essa semana, né? A gente já conseguiu começar a resolver o problema do laboratório, um problema menos. Aí agora eu vou ver se eu falo com o Napoleão e com o Jairim amanhã e Wagner para a gente ver como é que fica essa questão das fichas. Beleza? Fofinhos, tá aí de boa então? Tranquilo, favorável? Posso encerrar aqui? Pois beleza, galera, muito obrigado de verdade. Eu vou subir essa aula já já,
pro YouTube, vai ficar lá disponível, né? Hoje a gente discutiu muita coisa, saí bastante do tema, mas a ideia era essa mesmo hoje. As próximas aulas a gente vai focar um pouquinho mais na produção em si, então vai ser uma coisa mais focada. Eu só queria colocar vocês no ritmo de novo do laboratório, beleza? Então, até mais, valeu, tchau. Fomos.